Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Edscast. Meu nome é Fernando Quiles, tem aqui comigo o meu grande amigo Leonardo Junks. Fala, Fernando. Fala, galera do Edscast, a galera que tá aí no YouTube, no Spotify, nossos ouvintes fiéis aí. Hoje a gente vai ter um episódio, né? Um 2.0, né? Pô, acho que um ano depois. Já tem a terceira, eu acho que é o convidado que mais vezes passou por aqui, a terceira participação, que teve no NL também. Porque é bom, né, cara? Porque é bom, então vai ser animal, cara. Mas aqui a apresentação... O cara é especialista em marketing político, além de não ser somente especialista em marketing político, é especialista em marketing também, fundador do Clube do Carteiro, terceira participação no Edscast, Marcelo Natali. Uma honra, galera. Sempre um prazer gigante estar aqui com vocês. Primeira vez com o Léo na bancada. Ah, é? E, cara, é sempre uma honra. Quando o Léo falou, vamos gravar o Edscast, eu falei, cancela tudo, porque eu tenho que estar nessa hora e nesse lugar. Que massa. Prazer estar com vocês, Raça. Ficamos muito felizes de ouvir. Sabe que eu acredito que foi o episódio mais elogiado da Edscast, cara. Porque assim, porque é um assunto que não se encontra. E todo mundo que assistiu veio mandar mensagem depois, falou, caraca, mudou completamente minha visão perante ao mercado. Porque, tipo, a galera tinha muita visão de gestor de tráfego, E quando você começou a falar, cara, não, qual que é a unidade aqui? Não é conversão, é engajamento, é não sei o que. A galera falou, caraca, mudou completamente. Então foi um episódio... Se você não assistiu, pesquisa aí, Edscast, Marcelo Natali. Foi o primeiro episódio de 2024, se eu não me engano. Muito, muito bom. Bombou demais. E também falar pra galera que tá em casa também, né, cara, que te agradecer por estar vindo aqui falar com a gente. Tu fez parte também do meu início ali, cara, trajetória. Eu sempre honro muito isso, você sabe. Lá em 2018 eu tive a oportunidade de trabalhar com você, aprendi pra caramba. E depois disso, eu já falei várias vezes, cara, de Marcelo como mentor, como amigo, né? A gente carrega isso daí por muito tempo. Você palestrou já no NL, sempre uma honra mais de uma vez ali, cara. E boas pessoas, né, que passam pela nossa jornada. Então, pra mim também, né, estar aqui, vou estar te entrevistando, né, e tal, vai ser uma honra também, vai ser um grande prazer. Obrigado. É um prazer imenso. Eu sempre conto isso, mas nunca contei em podcast. Que eu tentei contratar o Léo uma vez, mas não deu, cara. Infelizmente, financeiramente era inviável. Mas eu tava na samba na época, né? E, pô, foi assim, cara, a gente precisa de alguém muito ninja, assim, alguém muito bom. Aí eu liguei pro Léo e falei, pô, e aí, Léo? Aí ele já tava com um monte de projeto, um monte de negócio. Aí não deu, mas eu tentei, pelo menos. Eu fiz a minha parte. Não, tentou, mas em relação ao projeto, um monte de coisa tinha. Só que o problema lá é que tinha que bater ponto. Exato. Era com horário, era foda. Era bem enrolado o negócio. Mas foi muito difícil, cara. Fala que foi em 2018, eu aprendi muito com você lá, no trabalho que a gente fez junto. E foi muito difícil dizer não naquela vez, naquele momento. Eu sei que foi em fevereiro de 2019, mais ou menos. Por ali. E eu tive que dizer não, cara, mas sabe aquela decisão difícil que a gente tem que tomar, cara? Eu tomei não, tipo, hoje eu entendo muito, né? Porque eu tomei, mas... Não, e acertou de tomar. Foi uma boa decisão. Top. Mas bora lá. Cara, antes de começar o papo, agradecer aqui o nosso patrocinador, Kleisler, o número 1 em marcas, o advogado do digital. Então, se você tem algum infoproduto, alguma marca, algum conteúdo que você vai criar ou já está em processo de lançamento, cara, não esquece de registrar esse produto. Então, o Kleisler vai te ajudar. Caso você não tenha feito a lição de casa, já esteja sendo pirateado, já está tendo dor de cabeça, ele também é o cara que pode te ajudar. Então, tem aqui na descrição do episódio o link ali, manda uma mensagem para ele e resolve. Ele atende Fint, Barone, só os gigantes do mercado. Então, com certeza, ele vai resolver o seu problema, certo, Léo? Perfeito. Eu vou dar um insight também para você que é gestor, tá? Você que é agência. Chega pro teu cliente e fala assim, ó, você já tem a tua marca registrada? Vem cá, sabe, conhece o serviço de propriedade intelectual, de blindagem de marca? Se não conhece, ó, acabei de colocar alguns mil aí no teu bolso. Conversa com o cara e oferece esse serviço pro teu cliente, tá? Você vai ganhar dinheiro, né? Você vai fazer uma intermediação de negócio, você vai fazer com um cara que sabe, cara que tá no mercado há muito tempo. E a moral, né, que você ganha com o seu cliente. Não, moral e tudo, cara. Então, salva o contato, segue ele no Instagram, pega esse insight, né? Porque o conhecimento... A gente solta as pílulas, né? A parada tá aí, cara, executa isso aí e depois conta pra gente. Eu vou entrar no merchandising Vamos lá. Sabia que a minha agência chamava Rocket antes? E nós tivemos que trocar de nome, porque nós não fizemos o dever de casa, exatamente o que vocês estão falando. Eu sou a prova viva do quanto sai caro, assim, porque você não perde a marca. Você perde o portfólio, você perde tudo, porque o cliente busca por aquele nome, né? Então, assim, a gente tinha uma agência e ela tinha um nome, que era Rocket. E na época que a gente abriu ela, de fato, ninguém usava esse nome. Não existia.
E 6 anos depois, a gente recebeu uma notificação de uma empresa que tinha 2 anos, muito menos que o nosso, mas registrou a marca. E é aquela coisa, não teve nem discussão, não tinha nem o que discutir. O cara tinha a marca registrada, tinha na nossa categoria, tudo certinho. E foi isso, aí troca nome e tal. No fim, a gente acha que foi até bom a gente ter trocado de nome, porque ficou um nome mais autoral, digamos assim. Mas a gente passou por esse processo. E, cara, assim, só quem passa por isso que valoriza essa importância de ter a tua marca registrada. Hoje, é isso aí, a gente começa qualquer projeto. Antes de registrar o domínio lá na Registro BR, a gente registra a marca. Então... indico aí o parceiro de vocês. Barato porque... perante ao não, dor é nada, de cabeça que você pode ter. Investimento, é nada. Investimento. No fim, só é sua se tu registra, né? Se não é minha por quê? Sabe? É bem complexo, assim. Então, até na escolha do nome isso é importante. Quando você começa lá atrás, esse nome está disponível, eu posso registrar. Exato. Né? Eu acho que é muito legal isso aí. É o primeiro passo. Top demais. Marcelo, cara, 1 ano que a gente conversou praticamente. Parece que passaram 10. Porque cara, muita coisa aconteceu, cara. E aí a gente teve essa última eleição aí, que você deve ter perdido alguns anos de vida, porque trabalhou que nem um maluco. Demais, cara, foi demais. E como é que foi essa última eleição, cara? Cara, a gente atuou em muitos projetos, assim, mais de 200 projetos total, Caraca. Mas entre capitais, só de capitais foram 8, assim, então foi muito interessante. E o mercado amadureceu muito, na verdade, né? A gente teve eu lembro que na última conversa nossa, eu falava sobre como ainda tinha pouca gente nesse mercado. Como era um nicho que tinha pouquíssima gente atuando. E o que a gente viu esse ano, como eleição municipal, que tinha aí 50 mil candidaturas pelo Brasil, a gente viu muita gente migrando ou passando a atender também nesse nicho. E agora essa galera encontra desafios novos também, né, Léo? Porque o cara, beleza, ele atendeu campanha, ele ganhou algum dinheiro, ganhou bem, a galera que soube se organizar ganhou bem. Só que as campanhas acabaram. E aí o nicho não morre, porque você tem os mandatos para trabalhar, você tem um outro ciclo de trabalho começando agora, e já o candidato pensando em 26. Nós tivemos nessa eleição o maior investimento em mídia da história das eleições brasileiras. Na eleição americana, o maior investimento da história das eleições americanas. E dessa vez, assim, com a meta, muito atenta a regramentos legais, assim, foi um processo até, acho que para a meta um pouco mais difícil, mas que eu vejo de forma muito positiva no sentido do mercado, o amadurecimento. Se a gente tinha aquela coisa, será que vai ter anúncio nas próximas eleições? Hoje é uma ferramenta, assim, vou dizer que ela tem um potencial até na democracia, porque ela dá acesso a candidatos com pouquíssima grana a competir e participar, e hoje ela está no centro do processo de marketing. Então, assim, não dá para pensar, dá para abrir mão disso. Não dá. Hoje todos os candidatos terão. Se a gente tiver 10 mil candidatos em 26, os 10 mil vão usar anúncios online. Como eles vão usar é uma segunda questão, mas que eles vão usar, é certeza. Então, acho que mudou muito nesse sentido, assim. Era uma aposta. Era uma coisa que a gente tinha uma eleição municipal só que tinha usado mídia paga. Essa eleição de 2024 é a segunda eleição municipal da história que pode fazer anúncio. A outra foi na pandemia. E essa. Então, foi muito uma validação do cenário e teve candidatura, cara. Fortaleza, por exemplo, que eu estava todo nessa campanha. Teve o atual prefeito de lá, que será ex-prefeito a partir do dia 1º de janeiro, ele tinha gasto, sei lá, 1,5 milhão de mídia nos 3 primeiros dias de campanha. Foi um negócio assim, foi ostensivo. Teve praças que, em São Paulo, candidatos a prefeito, teve candidato que gastou 6 milhões, 7 milhões durante a campanha em mídia, só na meta isso. Então, assim, foi realmente isso em 45 dias. Então, quer dizer, foi tudo muito ostensivo. E sem dúvida nenhuma deixa muitos aprendizados aí para frente. Sim, eu acredito que a grande virada foi de fato lá com o Bolsonaro, que a gente conversou bastante, que usou muito as redes sociais porque foi uma grande virada. Aqui em Floripa a gente tem um puta exemplo do Topázio, que utiliza a rede social, assim, não tem nem o que falar, a equipe dele é uma equipe muito foda. E aí teve esse fenômeno aí do Pablo Marçal, que não tem como não falar sobre isso, porque, foi uma parada completamente fora da curva, ele tem muitas coisas boas e ruins que veio junto com isso. Fernando, acho que esse, talvez, o Marçal, pro próprio mercado de comunicação política, porque pro mercado digital ele já era um cara conhecido. Ele era um cara que, acho que todo mundo que frequenta aqui o Edscast ou que assiste, a maioria da galera conhecia o Pablo Marçal. Porque ele é um craque do digital, um cara que sabe usar a internet, sempre soube usar. Sabe usar a questão dos movimentos, que ele chama, a gestão de comunidade. O cara sempre trabalhou muito bem. Só que isso, na política, era uma novidade. Foi uma novidade gigantesca. O que foi mais interessante desse processo, na minha percepção? Que o Marçal, ele vem para o processo político para deixar muito claro e evidenciar uma questão que é assim, que você trabalhar apenas o período eleitoral é impossível. Você não pode tentar, eu vou ter 50 dias de campanha, é nesses dias que eu vou investir. Não.
Por quê? Porque a construção da comunidade que está em torno desse cara se construiu em muito tempo, sabe? Às vezes a gente pensa, a galera às vezes diminui o Marçal porque é um influenciador. Cara, a questão não é ser influenciador ou não. O Guilherme Boulos, que era concorrente dele, era um influenciador em São Paulo, se olhar em perspectiva. O cara tem 2 milhões de seguidores, pô. O cara é influenciador. Sim. No campo dele, com as ideias dele. O Datena é um influenciador, que veio da televisão, era um candidato a prefeito de São Paulo. Então não é uma questão só de ser influenciador, mas de como essa influência é construída, como essa comunidade se constrói. A capacidade, e acho que é um elemento chave no digital da política, tem sido horizontalidade, conseguir falar com esse interlocutor no mesmo nível, olhando no olho, que o Marçal fazia muito bem, pegava a câmera ali. Isso eu acho que a política nem digeriu direito ainda. Eu acho que isso é um fenômeno que a gente ainda vai ter tempo para digerir. Mas eu acho que o Marçal traz um ponto para discussão, que é o seguinte: apesar desse movimento todo, ele não vai ao segundo turno. O que eu acho que torna isso tudo ainda mais incrível, porque ele conseguiu fazer uma mobilização nacional. Sim. E aí, claro, que a gente tem estruturas que não são de marketing, que não são de comunicação, que vão interferir nessa eleição. Quer dizer, tem N ingredientes nesse contexto. Mas a gente não pode ignorar o fato do quê? Que o Marçal traz o digital para o centro do tabuleiro e dá um protagonismo para a eleição de São Paulo como se fosse uma eleição de presidente. Eu participei de campanha majoritária, por exemplo, em Florianópolis aqui, ou em Curitiba. E no dia que teve debate em todas as estados, tinha gente de Florianópolis e de Curitiba no YouTube assistindo o debate de São Paulo, para ver o Marçal debatendo. Então, quer dizer, alguma coisa ele acertou. A gente pode criticar uma postura, pode criticar talvez uma agressividade do Marçal? Podemos. Mas a gente não pode ignorar o fato de que ele bota o digital no meio da mesa e aí agora resolvam-se, porque o digital tá ali. Na minha opinião, o que aconteceu ali, né? Deixar claro que é a minha opinião, ele identificou, acho que um funil de eleições, onde ele pode conquistar, né, uma grande audiência e, de fato, conquistou, né, cara? Muita gente que não conhecia ele, a tiazinha da padaria da esquina que não conhecia, muita gente passou a conhecer através da mídia da TV e da viralização. E chegou certo momento ali, cara, que parece que ele percebeu, tipo, ele foi pro funil de eleição para ganhar audiência, para vender depois, que foi o que ele fez. Só que chegou um momento ali que ele viu que acho que ele tinha alguma chance de talvez ganhar, de bater de frente, e daí acho que ele vestiu de fato a camiseta ali, né, cara? Eu acho que tem uma coisa que ela não tá nem ligada à mídia ou à campanha eleitoral. Mas a gente tem hoje, quando a gente fala de comunicação, de digital, a gente tem um efeito de ondas muito interessante. Que é o seguinte, hoje eu tenho um fato. Às 6 horas da tarde acontece outro fato, o fato das 2 da tarde já era. Ele já não importa mais, ele é jornal velho muito rápido. Essa capacidade de pautar esse debate que ele teve, eu acho que é isso que você está falando. Eu faço uma movimentação que gera um fato. Eu faço outra movimentação que gera um segundo fato. Daqui a pouco eu enfileirei 6 fatos. Daqui a pouco tem um debate, só se fala de mim. Daqui a pouco acontece alguma coisa, sou eu de novo o assunto. Quando você faz isso na maior cidade do Hemisfério Sul, numa eleição majoritária, o impacto é uma tsunami. Você não tem como controlar isso. Quer dizer, se a gente for olhar, será que foi mais falado Topázio, Marquito e Dário Berger em Florianópolis ou do Pablo Marçal? Eu tenho certeza que do Pablo Marçal. Sim. E aí, acho que daí vem a magia da questão do digital eleitoral. Isso não significa que ele ganhe. A audiência não significa o voto, né? O voto é muito mais complexo do que a audiência. Mas, sem dúvida nenhuma, ele vem e muda totalmente o cenário. Ele vem, como eu falei. Se a gente tinha uma infraestrutura de campanha, que o digital estava lá, como eu te falei da última vez, na última salinha, e já estava vindo para frente, o Marçal coloca na primeira fila. Ele fala, olha, vocês podem fazer campanha como vocês quiserem, vocês não podem ignorar o digital. Eu costumo dizer assim, ó, tive num evento essa semana, um evento do CAMP, que é o Clube Associativo de Marketing Político. É como se fosse um grande encontro de marqueteiros, de publicitários políticos. E tava lá o cara que fez a campanha do Ricardo Nunes e o cara do Boulos. São grandes profissionais, é o Duda Lima, que até tomou o soco lá do assessor do Pablo, e o Lula Guimarães, que é um outro grande publicitário. E acho que a grande lição, que eu comentei isso lá no evento, na minha fala, foi assim, a gente pode e deve exaltar a comunicação do Pablo Marçal, sim. Mas, e obviamente, ele foi muito melhor na comunicação do que digital, em indicadores, do que o Guilherme Boulos e que o Ricardo Nunes. Mas isso só prova como foram boas as comunicações do Ricardo e do Boulos. Porque eles não tinham como competir diretamente. Mas eles tinham que fazer uma comunicação o melhor possível para tentar, pelo menos, se não igualar com o Marçal no digital, competir no digital.
E fizeram, de certa forma. Claro que com custo de mídia muito maior, com muito mais investimento em mídia paga, mas eles, de certa forma, conseguiram disputar, tanto que foram ao segundo turno. Então, se eles tinham ainda uma deficiência no digital, que eles tiveram que suprir em outras áreas, eles pelo menos foram competitivos. E para isso tem muita técnica. Vou dar um exemplo aqui. A gente tá falando de, tipo, o Ricardo Nunes fazer teste AB com, tipo, 30 criativos da mesma pesquisa. Sai uma pesquisa e se soltar 20 peças diferentes, todas, algumas no feed, outras por dark post, mas o mesmo criativo circulando em várias frentes para tu validar qual é a melhor peça. Isso já é uma coisa que pro marketing político é muita novidade. Para o sistema digital não é, mas tu falar de uma campanha majoritária, que tem televisão, que tem tudo isso, se preocupar em criar 20 memes ou 20 artes diferentes, rodar as 20, para entender qual deve ser onde eu devo botar o meu dinheiro de verdade, já é para esse nosso mercado uma maturidade que era impensável há 2 anos atrás. Então a gente já está evoluindo muito. E ela só vem por causa disso, porque chega alguém que entra nesse tabuleiro e chama total atenção. E aí você fala, olha, se eu não usar tudo que eu tenho de recurso, como é que eu vou competir com esse cara? Não vou competir. Eu acho que é por aí. E aí foi tipo, teve alguns pontos engraçados também, tipo, de situações de desespero. De total. Tiozinho tentando fazer dancinha em TikTok porque não sabia mais o que fazer. Tipo, porque, cara, você começa a olhar os seus concorrentes voando e você fala, cara, e eles, os caras mais velhos, sem entender nada. Falou, mas como é que eu compito? Como é que eu vou competir com isso? Cara, isso é uma coisa interessantíssima, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, nós somos educados como profissionais e como o mercado, e como cidadão, como quem consome digital, a olhar o like como a moeda de troca de tudo. Então, assim, se a gente faz um corte aqui e o corte bomba, e alguém assiste esse corte e tenta reproduzir aquilo, ele tenta copiar o conteúdo, a forma, né? Ele fala, porra, olha só, o corte é legal porque gera engajamento, e, pô, de repente falar sobre esse argumento, ou usar esse gancho pode funcionar. E a gente passou a ser dessa forma, de alguma forma, pautado pelo algoritmo, porque o que funciona a gente reproduz. Isso leva o cara para essa armadilha. Quer dizer, pô, o Marçal, sei lá, usa um boné com a letra M. Então, pô, vou ter que fazer um boné igual ao do Marçal. Gente, o Brasil, fiz um monte de campanha de interior. Toda a prefeitura do Brasil tinha o tal dos boné, cara. Virou uma febre, o boné com a letra. O boné gera voto? O boné é um símbolo, né? Agora, será que se eu simplesmente reproduzo esses comportamentos, isso significa algo a nível de resultado? Isso faz com que muitas vezes o algoritmo vá pautar o candidato. Vou dar um exemplo que eu tô querendo dizer. Eu vejo o candidato fala sobre segurança pública, fala que bandido bom é bandido morto. Aí dá um monte de curtido, engajamento, porque é um assunto polêmico. E aí ele passa a falar cada vez mais desse tipo de assunto e cada vez menos sobre, por exemplo, o saneamento, que não dá engajamento nenhum. Isso faz o saneamento não ser importante? Não. O saneamento tem que ter o seu espaço. Então a gente mistura o tempo todo isso. Como o algoritmo, como o like, a curtida é o termômetro desse resultado, a gente acaba enviesando todas as decisões baseadas em engajamento ou em resultado. Onde que está o erro disso? Eu até fiz um artigo sobre isso na minha coluna. Que nem todo mundo é o Pablo Marçal. Uma coisa, o Pablo Marçal, ele consegue gerar 10 fatos e enfiar um conteúdo no meio dos 10. Porque ele é o Pablo Marçal. Ele sabe fazer. Aí tu pega um político. Vamos pra gente usar um exemplo, tá? Pega o Geraldo Alckmin. O cara é vice-presidente do Brasil. O cara foi governador do estado de São Paulo 2 vezes. O cara foi prefeito de Pindamonhangaba lá. O cara é um médico de 70 anos. Ele não é o Pablo Marçal, pô. Você pode insistir que ele crie a receita do Pablo Marçal todos os dias e não vai adiantar de nada. Então, assim, o desafio nosso, isso vale para qualquer nicho, né? Não só para o eleitoral. Os produtos não são iguais. A gente não pode igualar tudo nessa ditadura do resultado numérico, porque não funciona assim, né? O Ricardo Nunes, como a gente falou, é um produto digital infinitamente pior que o Pablo Marçal. É infinitamente. Não tem nem gosto, é sem sal do Pablo Marçal. Mas deu para ganhar a eleição. Num contexto certo, no discurso certo. E eu acho que o grande desafio dos grandes profissionais hoje é esse. É entender que o digital é uma metralhadora, realmente é uma bazuca, ele é muito poderoso nas campanhas, mas ele nunca vai poder estar dissociado de uma estratégia macro que leia contexto, que leia tempo, que leia entregas, porque a gente gosta de muitas coisas, mas a gente nem sempre vota no que a gente mais gosta, sabe? Eu acho que isso é uma coisa pra gente refletir. Eu acho que muita gente pode ter votado, por exemplo, no caso de São Paulo, no Ricardo, porque talvez ele teria mais chance de ganhar do Boulos. Isso tira da disputa de quem é o melhor candidato, sabe? Então acho que... Porque ainda tem a divisão primária. Total. De Lula e Bolsonaro. Exato. Ainda existe a gente tá na polarização, claro. Exato, porque muita gente votou no Boulos sem gostar do Boulos. Exato, é isso. Então, assim, votou no menos pior. Sabe, eu votei no que eu achei que era menos pior. Então, assim,
eu acho que a grande lição do Pablo Marçal é essa, que o digital, ele é protagonista, ele é importante, ele está indissociável das campanhas eleitorais. Não é no Brasil, no mundo inteiro, a eleição do Trump agora, bota isso também no tabuleiro, as eleições na América do Sul que a gente teve, em todos os lugares. Porém, ele não é a bala de prata, ele não é definitivo, como não é em nada, né? Acho que não dá para em nada hoje na vida a gente isolar uma variável, assim, não, isso aqui define tudo. Não define. E acho que esse é o grande aprendizado. O digital, ele é importante, ele está ligado ao resultado, mas ele vem acompanhado de uma série de outros fatores que podem sim, como foi o caso de São Paulo, equilibrar a balança para o outro lado, se você souber usá-los. E mostrou também, né, cara, que a estrutura que sempre foi feita em eleições ainda é muito forte, poderosa, né? claro. Muito poderosa. Claro. Não, e a televisão. A televisão também é importantíssima. Muito forte ainda. E sabe o que é mais interessante? Que muita gente trouxe a TV nesse contexto para deslegitimar o digital. Eu vi muitos comentários de colegas do tipo assim, tá aí, a TV que decide, olha só, o Ricardo Nunes tem o maior tempo de TV. Mas quem tem maior tempo de TV também tem as maiores coligações. Então eu já poderia dizer que, na verdade, não é porque ele tem mais tempo de TV, é porque ele tem mais vereadores concorrendo com ele. E eu poderia ir para um terceiro ponto. Será, como hipótese, que essa discussão que é pautada assim pela TV, em que meio ela acontece? Você fala com o seu vizinho ou você discute na internet essa pauta que veio da TV? Percebe? A cadeirada, ela acontece onde? Na TV. Mas onde ela repercute? No digital. Então, assim, é uma coisa que não tem como separar. A gente hoje pode pautar no digital, repercutir na TV, pode pautar na TV, repercutir no digital, mas a gente não vai fugir dessa lógica que eu acho que o digital, e o Marçal traz isso para o marketing político. As comunidades são mais importantes do que a mídia que você faz diretamente. Por quê? Porque a nossa capacidade de repercutir, de reverberar a informação, hoje, na minha percepção, é o maior elemento de qualquer campanha. Eu participei do time da campanha de um candidato chamado André Fernandes. Ele foi candidato do PL em Fortaleza. Candidato de direita. E ele fez uma construção com um negócio chamado Bloco 22. Então, você tinha eventos de rua. Cara, era um negócio maluco, assim. Evento com, tipo, sei lá, 50 mil pessoas na rua, assim. O povo indo pra realmente fazer festa, sabe? E, cara, o digital dele era um trator. Mas por que era um trator? É que eu te digo, ele tem um digital forte porque as pessoas estavam com ele, ou ele tem as pessoas com ele porque ele tem um digital forte? A gente pode discutir o ovo e a galinha para sempre. O fato é que essas coisas se somam. E quando você tem esse exército de 50 mil pessoas dispostas, ou 100 mil, ou 10 mil, ou 1000, dispostas a brigar por você e a discutir por você, esse resultado na internet não é de 1000, é de milhões. Porque tu tem gente produzindo, repercutindo. O desafio nosso hoje, cada vez mais, vai ser gerir esses ecossistemas. E que não é um ecossistema isolado, não é a mídia paga, não é o alcance orgânico, não é a televisão, é tudo junto. Tá tudo junto e interagindo uma coisa com a outra. Eu acho que nesse ponto, e aí linkando a nossa conversa primeira, né? O mercado digital vai abrir espaço para muitos profissionais nesse sentido. Porque a gente já tem hoje grandes gestores de comunidade, nós já temos muitos profissionais excelentes fora do eixo político, e que vem nas eleições, até pela grana que rola, interessados em atuar nesse meio, e eu acho que muitos ficarão, sabe? Na comunidade nossa, no Clube do Carteiro, cara, eu lidei esse ano com vários profissionais excelentes que já eram lá, já estavam quando a comunidade Pedro Sobral, já estavam em outras comunidades, já atuavam com negócios locais, e que foram procurados. Pô, cara, tem um vereador, tem um candidato a prefeito, ele me procurou porque sabe que eu trabalho com tráfego. E essa galera viu ali uma oportunidade não de atender na sua cidade, mas atender no Brasil inteiro, a demanda é infinita. E, claro, esbarra naquelas coisas que a gente falou. Como fazer, como atender, como cobrar, como receber. Tem uma série de regrinhas, né? Mas é um mercado realmente muito, muito frutífero. Sim. Na nossa conversa lá do começo do ano, cara, você cravou uma parada da comunidade. E, cara, ficou claro a importância disso. Só que quando a gente conversou lá, ainda era a suposição. Tipo, eu acho que isso aqui vai ser o caminho e tal. E agora com o Pablo Marçal cravou isso. Agora, para a próxima eleição, que vai ser de presidente, assim, eu quero assistir como que vai se moldar isso daí. Porque essa vinda do Marçal aí mudou completamente o jogo. Eu acho que essa eleição, esse aspecto, a gente pode pegar muito da eleição americana que aconteceu agora. Se a gente for olhar, por exemplo, a campanha americana, ela foi incrível em alguns aspectos. Eu vou te dar um exemplo. A Kamala Harris tinha... O perfil da Kamala Harris no Instagram e no TikTok eram perfis médios, não eram grandes perfis. Perfil legalzinho e tal, nada de especial. Mas ela tinha perfis de suporte que eram da própria campanha. O mais famoso era o Kamala HQ, Headquarters Kamala Harris. Esse perfil não criava conteúdo duro sobre a Kamala. Não criava, tipo, a Kamala esteve hoje na reunião. Era só meme. Era alguém criando sobre ela.
Era tudo vídeos rápidos, cortes, edições, tudo muito compactado. Numa linguagem para ser repassada, para ser passada para frente. E no fim, volta para a história das comunidades. Porque olha só, nesse caso, numa eleição presidencial, você não vai conseguir gerir essa comunidade. Você não tem os nomes, você não tem o CPF, você não tem o WhatsApp dos caras. Mas se você conseguir criar uma centralidade para esse processo e pautar o teu time ou a tua bolha, digamos assim, você consegue iniciar movimentos que vão estourar no resto da população. Então, eu acho que a eleição americana foi muito sobre isso. Não necessariamente o engajamento está no perfil do Trump ou da Kamala. Não está na rede deles. Está distribuída. Porém, eles são os grandes maestros. São eles que estão pautando. Como pautar isso? Basta eu fazer um conteúdo por dia? Não. Eu vou ter que ter o perfil oficial fazendo um conteúdo por dia e um perfil secundário que cria 80 conteúdos por dia. Porque 78 vão flopar. E 2 vão estourar na internet toda. Não, é isso que eles fizeram lá, que é isso que o Pablo faz aqui, que não sei Total. o que fulano, que tem os perfis, ele traz conhecido como perfil de corte, mas, cara, 50, 100 perfis é deles. É dele, mesmo, claro que entendeu? é, exato. É isso. Então, assim, na prática, tu tá derramando informação centralizada que vai se descentralizar com base numa comunidade construída. E são partilháveis. Total. O cara, ele vai até repercutir, tipo assim, baixar e postar. O cara vai fazer do jeito mais tosco do mundo. Mas o fato é que, assim, isso funciona e tem uma... Como eu vou te dizer? Tem uma rede para distribuir isso, né? Eu sempre brinco que a minha mãe é a maior bolsonarista do Brasil. Cara, minha mãe, eu recebo coisas dela no WhatsApp que são inacreditáveis, assim, que eu falo, você não acreditou nisso aqui, Você né? fala, é impossível. Ela me manda. Eu falo, não é possível que você achou que isso aqui é verdade, mãe. Mas ela manda. Ou seja, alguém alimenta a minha mãe. Sim. E a minha mãe repassa. Percebe? Tipo assim, ela não é paga. Sabe? Ela não tá numa estrutura formal, ela tá totalmente informal. Só que tem uma centralidade. Então, eu acho que esse é o grande desafio. E para entender isso, essas campanhas vão ter que fazer o que vem fazendo há muito tempo. Entender esses movimentos, entender esse fenômeno, das pessoas quererem participar, delas quererem discutir. E, claro, entender que esses... Falando de eleição brasileira, né? Existem influenciadores nesse processo. Influenciadores internos da política e externos da política. Eu vou dar um exemplo para você pontual, assim. Não que seja um cara que se envolve muito com política, mas vamos pegar um David Leonardo. Cara, a capacidade desse cara de pautar alguma coisa hoje em dia é absurdo. O cara tem 16 milhões de seguidores. Uma Virgínia Fonseca. Como que isso interage com o sistema eleitoral? Cara, qualquer movimento ali são 16 milhões. É um negócio maluco. Então, assim, são mega influenciadores. E tem os influenciadores internos. Nicolas Ferreira, André Janones. Você tem gente pautando dos dois lados. Eu acho que passa muito por isso. Na última eleição, o Janones escreveu até um livro sobre isso, que ele trata muito sobre isso, assim, sobre a capacidade dele de ficar criando fatos para atrapalhar o outro lado. E ele não é o dono da Rede do Brasil, nem o dono da Rede Progressista. Ele é só um perfil. Só que é um perfil que quando faz um barulho, algumas pessoas repercutem o barulho dele e isso aí não acaba nunca, cara. Isso aí é um negócio... Até alguém fazer um barulho maior que o dele é o barulho do dia. Então a gente fica chovendo no molhado aí. E com a inteligência artificial vai ser um negócio bizarro, cara. Vai ser bizarro. Porque assim, você abre o YouTube, o aplicativo do YouTube lá, você vai na aba de ao vivo, É uma loucura. cara, vai estar lá, foi descoberto. Exato, Alexandre de Moraes fez não sei o que e vai cair, tipo... Não, mas assim, mas é umas notícias absurdas. Absurdo, e você vai ver, tem tipo 600 pessoas. assistindo, exato. Gente pra caralho. Não, cara, assim, essa questão da IA, nessa eleição tinha muito medo sobre isso, sabe? O sistema eleitoral brasileiro se preparou muito para isso. E, de fato, não houveram grandes incidentes com IA nessa eleição. Muito menos do que se esperava, assim, sabe? De tipo, deepfake e tal, assim. Eu soube de um áudio na eleição de Manaus, tipo, maior, assim. Um áudio que foi atribuído a um candidato que aparentemente não era do candidato. Mas isso acho que tem a ver com uma legislação muito pesada que vem em relação a isso. Então, a legislação veio com cassação de mandato, veio com punições, assim, absurdas, as maiores possíveis. Eu acho que a IA, ela já... E aí, já puxando para o nosso assunto aqui de ads, né? Eu acho que ela já vem revolucionando no aspecto da distribuição de conteúdo, por exemplo. Eu acho que ela já vem revolucionando quando a gente fala de segmentação, quando a gente fala de tratamento de dados. Eu acho que nesse aspecto ela entrou já no ecossistema digital profundamente. Onde se temia, que era a criação de conteúdo, pro mal eu ainda vi pouca coisa no Brasil, né? Teve um caso na Índia nesse ano, que um candidato morto, um ex-presidente morto, apareceu um vídeo dele pedindo voto para um candidato atual. Então, quer dizer, eles fizeram uma deepfake de um morto. Então, assim... E, claro, a população, tem um louco lá que olha e fala, meu Deus, ele pediu o voto mesmo, mas ele já morreu. Então, assim... Exato, essas coisas... Então, assim, ainda é 1 bilhão, alguém vai acreditar. Exato. Assim, exatamente. Agora, assim, no Brasil, ainda... Acho que até por causa da legislação não teve, mas eu acho que, assim, a IA tem, pro nosso mercado de digital...
criado assim... Hoje eu vejo, por exemplo, em segmentação na Meta. Hoje, quando a gente fala de distribuição para política, a gente está falando totalmente baseado em aprendizado. Né? A gente está falando de usar interesses. A gente está falando de, tipo, público de envolvidos, de tu trabalhar conteúdos para gerar dados, para usar esses dados fora. Então, assim, hoje tu tem muito pixel e todo tipo de rastreamento, tagueamento. Hoje está muito mais para frente esse uso de inteligência artificial nesse aspecto, talvez, do que no resto. Eu vejo muito por aí. Sim. Vamos ver como é que vai ser essa... Claro. Na presidencial vai ser outro laboratório, né? Digo mais na municipal. Assim, não vejo grandes nomes para a próxima eleição. Eu não sei como vai ser isso daí. Tem pessoas chegando por fora, assim, mas não igual, tipo, Lula e Bolsonaro, que são os dois pilares. O que você imagina aí com toda a tua experiência? Eu acho que a gente vai continuar preso nessa polarização que a gente tem hoje, cara. Eu acho que... Eu não vejo muita novidade. O Bolsonaro volta a conseguir ser... Eu não sei se o Bolsonaro, mas alguém vem ocupar esse espaço do campo da direita, nós vamos ter um campo da esquerda e eles vão continuar, infelizmente, pro Brasil nessa cirandinha, sabe? Eu acho que a gente... tem quadros muito bons nos dois lados, assim, nessa eleição eu tive a oportunidade de trabalhar para candidatos de esquerda, candidatos de direita, e tem quadros excelentes, tem boas pessoas por aí, muita gente boa querendo trabalhar na política, gente dedicada com projeto, com história. O que acontece muito é que a gente também tem um sistema com muitos vícios, e o Brasil é um país muito heterogêneo, né, cara? Então, assim, a gente falar de ser vereador em Florianópolis ou em Fortaleza é uma coisa, falar de ser vereador em Dionísio Cerqueira é outra coisa. Sabe, o papel do político varia de região para região. E aí, claro, essa estrutura política, ela alimenta toda uma estrutura maior. Ela vai chegar lá no presidente, no deputado federal, no senador, né? É uma estrutura verticalizada que a gente tem hoje na política do Brasil. Então, eu não vejo muita saída de curto prazo. Eu não vejo assim, sabe? Nós não vamos ter milagres acontecendo porque a estrutura é muito pesada e muito grande. E os problemas do Brasil são... Os problemas graves do Brasil, eles não mudam de um governo para o outro. Eles só vão mudando no discurso, mas eles continuam lá, sabe? Então, acho que falando politicamente não vai mudar muita coisa. Na comunicação, eu acredito que a gente vai seguir nesse processo de especialização. Nós vamos ter cada vez mais gente no mercado digital atuando nas campanhas. E vamos ter cada vez mais a política valorizando esse profissional. Hoje, tipo, eu não conheço um deputado federal que não use tráfego de forma perene. Entendeu? Isso não existe. E isso seria um outro ponto que eu queria me aprofundar também. Porque a gente vende muito treinamento ali, curso, e também como oportunidade de trabalhar na época de eleição e, de fato, ganhar dinheiro. Só que passou a eleição, e aí? Qual que é o próximo passo? Porque essa galera, cara, tem que continuar distribuindo conteúdo, continuar a campanha. Na prática, o que a gente falou ali da gestão de comunidade, né? Eu comentei com o Fernando a última vez que eu estive aqui. Para mim, o tráfego tem várias funções. Mas a principal função para um político não está relacionada à descoberta de novos públicos. Ela está... Se eu só tivesse R$10 por dia para usar, seria para garantir que quem já se conecta comigo continue recebendo conteúdo. Ponto. Com uma base que é essa questão da construção de comunidade. Como é que eu construo uma comunidade se eu não sou capaz de manter conectado? Eu não construo. Posso trazer para um canal direto, num grupo de WhatsApp? Posso. Mas você não faz isso com 100 mil pessoas. Você faz isso com 1000. Aí o cara quer ser deputado federal por estado de São Paulo. O cara fez 130 mil votos, 200 mil votos. Como que eu me mantenho conectado com esse cara que eu sei que se interessa pelo que eu produzo? Mídia paga. Eu pago para continuar falando com esse cara, para construir uma frequência, para estar presente no tempo. Não vai acontecer nunca, exatamente. Então, assim, nesse aspecto, qualquer político que leve a sério a sua comunicação, antes dele investir R$1.000 num vídeo novo, ele deveria ter R$1.000 de orçamento para distribuir o vídeo, na minha percepção. Por quê? Para que serve esse conteúdo top que ele produz se não for para falar com a comunidade dele? Nesse ponto, Léo, não dá pra gente pensar num mercado, num político que leve a sério a comunicação que não use mídia paga. Isso abre brecha para que qualquer mandato, cara, a gente tá falando de prefeitos, vereadores, a gente tá falando aí de um público potencial, cara, de tipo 100 mil pessoas no Brasil. Entre vereadores, prefeitos, deputados federais, deputados estaduais, presidente... 100 mil? 100 mil, sim. Eu acho que a gente deve ter uns 50 mil, eu não tenho de cabeça, tá? Mas a gente tem 5 mil municípios. Se tiver 10 vereadores em cada, são 50 mil. Mais 5 mil prefeitos, 55 mil mais deputados, deve ter aí 70 mil, pelo menos, deve ter. Talvez mais até. Porque tem câmara aí com 30 pessoas, tem câmaras maiores, né? Então, acho que deve ter aí perto de uns 100 mil, talvez. Mas é um mercado grande, então, assim, tem espaço para isso. É claro que os níveis de maturidade oscilam, mas cada vez mais, cara, vou te dar um exemplo. A gente trabalhou com mídia paga em cidade com 1.000 habitantes, sabe? A gente teve campanhas disputadas em cidades com 3.000 habitantes. Então, assim, tem hoje essa coisa do digital, mesmo porque nas cidades pequenas, às vezes tu não tem TV,
O rádio é uma rádio que tem na cidade, então o debate está na internet de fato. É lá que eles estão discutindo a cidade. É claro que lá, numa cidade menor, os ingredientes do voto são ainda mais peculiares, porque você conhece o candidato desde moleque, às vezes, você mora na minha cidade. Mas eu vejo muito assim, hoje tem espaço para quem trabalha no mercado digital atuar o ano inteiro, tá? De forma perene. Não existe mais isso de tipo, o cara que trabalha comunicação na eleição, tá enroscado, já era. Se vocês olharem, como eu falei, São Paulo é um mercado muito grande, mas se vocês olharem para Florianópolis, assim, os vereadores eleitos aqui, você vai ver que todos investiram em comunicação. Pode ter investido um pouquinho, mas todos investiram. Todo o gabinete da Assembleia, todo o gabinete de Câmara de Vereadores hoje tem um assessor de comunicação, tem um cara lá que é responsável por comunicação. E o que é mais interessante? O perfil desse profissional não é um profissional, digamos assim, da economia digital. Não é um gestor de tráfego, não é um gestor de comunidade. Ele é um jornalista, na maioria das vezes. Às vezes um jornalista que faz algumas peças de criação. Se ele acumular muita função, ele edita vídeos e faz isso tudo. Então, assim, é muito raro tu ter alguém ali dentro. Até que faça um anúncio, o cara até faz. Agora, que entenda o que está fazendo é raríssimo. Então, é muito comum que eles terceirizem essa posição. Nunca tem uma puta de uma oportunidade aí. Não, tem um mercado gigante. Gigante. Mas como é que... Será que não tem que partir para educar esses profissionais também? Ou ele já tem um nível de consciência? Porque eu acho que não, imagino que não. Eu entendo a diferença de cidades e tal. Mas, por exemplo, é o exemplo de Florianópolis aqui. Ele já tem um nível de consciência de que se eles têm que continuar, eles têm que... Eu acho assim, eu vejo... Pela comunidade nossa ali no Clube do Carteiro, eu vejo que nós temos 2 perfis, pelo menos. Nós temos o cara que ele viu nisso uma oportunidade, quis botar um dinheiro no bolso e obrigado a passar bem. E eu vejo o cara que ele já está enxergando o seguinte, que para ele ter bons clientes em 26, ele tem que construir essas relações desde agora. Porque não adianta também chegar em 26 com uma caixa de tipo, não, eu tenho o melhor produto do mundo, eu vou mudar a tua eleição. Se eu não construir aquilo, é o que a gente está falando. Você pega um cliente, o cara ficou... Ele teve, vamos lá, de hoje até 2026 tem 1 ano e 8 meses. O cara ficou 1 ano e 8 meses sem comunicar e na eleição ele vai investir 1 milhão em tráfego. Pô, peraí, por que ele não faz isso direito? Por que ele não monta um funil? Por que ele não organiza essa comunidade? Por que ele não deixa ali etapas de... O quão longe esse cara, ou quão perto esse cara tá desse deputado, desse potencial governador, desse potencial senador? Quer dizer, se eu posso nutrir essa comunidade, por que eu não faço isso agora? Se eu posso me manter em contato, por que eu não faço isso agora? O grande desafio primeiro, no entendimento desse profissional, de que não é alcance. Nós não estamos vendendo alcance, nós não estamos vendendo engajamento. Nós estamos vendendo conexão, capacidade de se manter conectado. O que se vende para um político hoje é... Você vai ter a capacidade de, se um cara curtiu a tua foto hoje, mesmo que ele não te siga, ele curtiu a tua foto hoje, ele viu teu vídeo amanhã, ele comentou no teu post, ele vai continuar conectado a você. Você vai continuar falando com esse cara, porque o mais difícil você já fez, você chamou a atenção dele, era o mais difícil. Pô, agora que eu tenho a atenção do Fernando, por que eu não continuo falando com o Fernando? Por que eu vou buscar outra pessoa, sabe? E às vezes o político não tem essa clareza. Às vezes o político acha que ele tem que falar com todo mundo o tempo todo. Nós, no mercado digital, é impossível, isso não existe. Não existe. Às vezes eu faço palestra e pergunto quem conhece a Virgínia Fonseca. Tem um monte que não conhece. Ela tem 60 milhões de seguidores, cara. E um monte de gente não conhece ela. Aí o deputado federal, que não pisa na sua cidade há 1 ano, acha que todo mundo conhece ele. Claro que não conhece. Então ele tem que achar quem conhece, quem está disposto a engajar e se manter conectado. Não existe hoje no mercado nenhuma ferramenta que entregue isso que não seja mídia paga. Eu como agência, como marqueteiro... Tipo, o nível de consciência deles é muito baixo do político, né? Em relação a essa continuação, né? Criar essa conexão, que não é só no momento de eleição. Basta eu criar uma oferta, eu falo oferta assim, mas a forma que eu vou comunicar para vender isso para ele, para chegar nesse cara e vender. Total. E eu acho que também assim, Léo, tem que entender que nesse mercado o LTV é muito alto, sabe? Porque tu consegue trabalhar mandato num valor mais baixo, é claro. Só que depois, cara, tu vai vender campanha para ele, que é um outro job, é um outro dinheiro, é outro fluxo. Não vai continuar na mensalidade, sabe? O esforço é outro, pô. Eu vou dar um exemplo. A gente teve cliente nosso que gastava, sei lá, 3 mil por mês no mandato, chegou na campanha e gastou 2 milhões. Outra grana, pô. Responsabilidade maior. Tudo maior. E aí você cobra mais, entendeu? Tem cliente nosso que a gente cobrou em campanha, por exemplo, percentual de verba investida. Pô, beleza, quando a campanha vai ser, dando um exemplo, 30 mil reais ou 5% do valor investido. É isso. O cara botou 1 milhão e 50 mil, botou 2 milhões e 100 mil. É isso. Entendeu? Então, assim, você sai dessa coisa do 1.000 pila, do 2.000 pila, do 3.000 pila. É claro que no mandato, tu tem que cobrar um valor acessível para tu manter o cara, uma carteira. Aí tu faz um valor, tá pensando em ano. São 36, daqui até a eleição são 20 meses, são 20 meses a 2 mil reais, são 40 mil. Estou falando de uma pré-campanha que custa 40 mil reais e estou falando de campanha que custa mais 40. Não, beleza. E outro detalhe que eu achei agora,
Se eu chegar num político desse, ou num vereador, ou um deputado ali, como que... Da onde que vem essa verba para pagar? Vem Isso depende muito de caso para caso. Os mandatos executivos normalmente não têm essa verba, sai do bolso do cara. Tá? Então, prefeitos, governadores, presidente, enfim, ele paga do bolso dele. As casas legislativas, algumas casas legislativas têm regras específicas para reembolso de despesas com comunicação. Vamos lá, constitucionalmente é obrigação do político prestar contas, comunicar. Ele tem que fazer. Se ele não fizer, ele está, teoricamente, cometendo um crime. Ele tem que dizer o que faz, como faz, quando faz. Então, para isso, elas têm verbas para isso. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, tem a verba indenizatória. Então, ele paga lá o boleto da meta e reembolsa. Bem dizer isso. Então, assim, eles têm um teto de gastos, né, mensal, que eles chamam lá de... É o cotão que eles chamam, é o cota parlamentar, né? Que ele pode usar também para comunicação. Pode usar para gasolina, pode usar para o que ele quiser, entendeu? E também para comunicação. Então, a maioria usa ali um valor por mês de comunicação nessa cota. E algumas assembleias do Brasil também têm. Então, os deputados estaduais, alguns têm. Nem todas as casas têm, cada uma tem sua regra. Mas, assim, normalmente tem alguma coisa para esse tipo de... para essa função específica. Os vereadores normalmente não têm. Eu não conheço nenhuma câmara que tenha. Talvez a Câmara de São Paulo, que é maior, tenha. As câmaras menores normalmente não têm. Tem que partir do bolso. Mas, assim, cara, vamos lá. Pensando num processo de maturidade disso aí, se a gente pensar o quanto custam as campanhas eleitorais no Brasil, o cara tem um gasto, sei lá, de 2, 3 mil reais por mês com isso, cara, é nada pro universo financeiro, né? Então, é muito viável. Claro, que pegar um vereador de interior, que o cara ganha, sei lá, 6 mil por mês, não vai rolar, entendeu? Então, não é para todos os políticos. Mas para um vereador que ganha 23 mil por mês, que ganha 20 mil por mês, que ganha 19 mil por mês, muda totalmente de figura, né? Então, claro que muda de político para político. Hoje, o grande mercado dos mandatos está nos deputados, né? Mas você tem realmente muito... Tem muito mercado, cara. Tem mercado vamos falar de forma prática. Para o gestor, que ele quer pegar um vereador. Então, eu acho que o primeiro passo é... Cara, você tem interesse em se reeleger? Cara, vamos lá. Vou até simplificar. Os vereadores estão começando os mandatos agora. Começam no dia 1º de janeiro. Esses caras investiram muito em comunicação. E a maioria deles, no dia 6 de outubro, desligou e só vai voltar ano que vem. Um abraço para Sarney. Ele encheu o saco na rede social e agora ele sumiu por 3 meses dormindo no sarcófago. O tempo mostra que os vereadores que souberam continuar comunicando tiveram bons resultados de rede. Ponto. Foram bem eleitos. Todos. Pode pegar Florianópolis aqui, Carla Aires, Manu Vieira. Gente muito bem votada. Por quê? Porque comunica todo dia. O cara não parou 1 minuto a rede social dele. Ele ganhou a eleição assim, e continuou fazendo. Quem está assistindo, pega esses vereadores e faz um relatório para você apresentar. Claro. Sabe o que eu faço hoje? Hoje a gente monitora ali todos os deputados estaduais, todos os federais, todos os vereadores e vive soltando por aí os rankings dos caras. Para mostrar, cara, olha só, esse cara tem 100 mil engajamentos no último mês, tu tem 2 mil. Tu tens um problema, pô. Tem alguma coisa errada na tua comunicação. E aí fica fácil mostrar isso com esse benchmark, né? O que eu vejo hoje mais marcante, assim, é entender que hoje, todo político que comunica de forma séria vai ter um gestor de tráfego trabalhando para ele. Ponto. Se pegar a câmera aqui, se pegar a biblioteca de anúncios, é público. Pode ver todo mundo que anuncia e quem não anuncia. Até uma forma de mapear é essa. Tu pode mapear quem está anunciando e quem não está. E tu pode dizer, olha, os outros tem 23 vereadores, dos outros 21 estão anunciando, só você que não anuncia. Alguma coisa tem errada, né? Pô, e aí eu já te falei, quanto custa falar com 1.000 pessoas em Florianópolis? Cara, numa campanha de alcance custa R$3. Numa campanha de engajamento custa, sei lá, 6, 7. Então, quer dizer, cara, é muito barato falar com 1.000 pessoas. É nada. Então, assim, mas eu só tenho para botar R$1.000 por mês. Cara, R$1.000 por mês para Florianópolis para um vereador, tá legal demais, pô. Tá legal demais. Então, assim, é muito um processo de construção. O que eu acho que todo profissional tem que ter claro, e deixo o recado para vocês aí, é um mercado de profissionalismo. É não errar. Quando eu digo não errar, é o seguinte, não prometeu que não vai entregar. É o que vale para qualquer mercado, né, Léo? Não é para o político. Mas no político é um mercado totalmente de indicação. Tu faz cara, tu vai fazer 10, tu vai fazer 50. É acertar a mão em 1, 2, 3 tal, vai. Não para nunca mais. Por quê? Porque é uma área técnica. Tu vai ter que aprender a fazer um rótulo de anúncio, tu vai ter que fazer uma verificação de anunciante político. Tem umas burocracias que, para quem está no mercado e para quem é desse ecossistema digital, é até uma cláusula de barreira. É uma maneira de blindar esse mercado dos curiosos, sabe? Não entra, o curioso não entra. Dá trabalho, pô. Não é só clicar no botão impulsionar. Não dá para fazer anúncio político por botão impulsionar. Não dá, é impossível. Por que é impossível? Porque ele tem um rótulo de categoria especial que tu não vai conseguir estabelecer direto no botão. Só aí tu já filtrou 60%, entendeu? Então, assim, tem muita oportunidade.
O que tem muito é preconceito também. De, tipo, vou lidar com política. Não, cara, é um mercado normal. Igual... Dá pra gente puxar, tem um dado que, como o político, né, ele tem que fazer prestação de conta, do político que veio, tipo, que tá eleito lá, a Câmara de Floripa aqui, que tá eleito já, ou já tava, se reelegeu, se ele veio investindo em tráfego nos últimos meses, anos, porque isso daí é um puta indicador do caralho. Total. Pra apresentar. Dá pra planilhar tudo. A gente trabalha muito com isso, assim. Hoje a biblioteca de anúncios da Meta, ela te dá recortes temporais como você quiser, assim. Quando investiu, em que peça investiu, quanto investiu em cada peça, totalmente... Que segmentação ele usou, tá tudo público lá. Então, nesse sentido é muito legal, porque tu consegue ter realmente esse histórico, né? É totalmente transparente. Então, assim, tu consegue ter esse histórico de, tipo, quanto o cara botou. Por exemplo, na campanha, né? Como eu falei, eu tava atendendo o André Fernandes. O candidato que era contra ele, que era o prefeito de Fortaleza, que é o Sarto, o cara, na primeira semana, ele entrou assim com muito dinheiro. E aí você fala, cara, por que esse engajamento disparou? Porque tem um delay de alguns dias pra biblioteca te mostrar esse resultado. E aí depois tu vai entender por que ele disparou. Porque o cara botou, tipo, 500 mil de anúncios, pô. Entendeu? Aí você viu que ele disparou em engajamento, mas você só vai conseguir ver esse gasto dele na transparência alguns dias depois. Então, assim, tu vê que as coisas estão muito ligadas, tipo... E aí, claro, de novo, mas engajamento é voto? Depende de onde vem esse engajamento. Esse engajamento vem só de grana. O cara comprou pra ter engajamento, velho. Ok, é um engajamento que não é um engajamento leve, livre e solto, digamos assim. É um engajamento forçado, né? Eu acho que é por aí. Mas tem um mercado muito próspero, gente, assim. Acho que tem muito... Para quem se atentou a isso, ganhou dinheiro nessa eleição, ali na comunidade a gente fez um levantamento de quantos clientes em média cada um tinha atendido. E eu acho que foi coisa de, tipo, em média, 5, 6 contas. Caraca. Cara, 5, 6 contas, dá para ter faturado 30 contas em 2 meses, entendeu? De novo, eu não acho que a grana esteja aí. Eu acho que a grana esteja no LTV disso. Você ganhou com o cara. Você estabeleceu com ele uma vitória. O cara entendeu que a internet foi importante numa cidade, no candidato a vereador, por exemplo. Esse cara tem que ser convencido a continuar fazendo isso. Esse cara pode ficar agora 4 anos atendendo esse cara. Vai ser 1.500 por mês? Vai. Para subir os anúncios dele de engajamento, conforme ele posta, pelo amor de Deus. Mas é pouco. Cara, qualquer gestor desse tranquilamente consegue atender 10, 15 contas. Eu tenho um grande amigo aqui de Florianópolis. Tranquilo. Arroz com feijão. Não, tranquilo. Pra quem tá acostumado às loucuras que a gente tem que fazer no digital. Então, assim, eu tenho um amigaço aqui em Floripa, que aqui ele é, na verdade, de Balneário, que ele entrou com tudo nisso. Já tá com funcionário, montou uma agênciazinha só para fazer isso. E eu tive o prazerzão de tutelar ele nesse processo, assim, indiquei ele para, por exemplo, quando eu tava fazendo um concorrente, eu indicava ele pro meu concorrente, tipo, eu não posso atender aqui, tipo, se tu quiser pegar ali, eu não posso pegar. E, cara, o cara fez isso, ele pegou, hoje ele tem na campanha ele tava com 3 gestores, e, cara, ele botou, sei lá, 50 contas para dentro e total, entendeu? Aí tu fala, mas quanto ele cobrou? Cara, se ele cobrou 3 mil por conta, ele fez 150 mil em 3 meses. Se ele cobrou 5 mil por conta, ele fez 250 mil. É isso. Então, assim, eu acho que tem muito disso, desse ajuste também. E pra gente que tá no mercado sabe disso, assim. Tecnicamente, dentro de um racional, dentro de uma estratégia digital legal, cara, é muito, muito factível, assim. É muito factível mesmo. Cara, que doideira. E você acredita que nem o Google saiu fora da... Eu acho que ele volta também. E o TikTok... Na eleição americana rodou normal. Eu acho que aqui... Teve muito aquele susto da regulamentação aqui. Eu acho que agora, com mais tempo, o Google deve se adequar. Porque era uma questão de transparência, de prestação de contas, na verdade. Não era uma questão técnica, né? Era uma questão de adequar o relatório de anúncios deles para o que o TSE pediu. Que, assim, olhando como leigo, né? Eu nem vejo muita diferença do deles pro da Meta, assim. Eu acho que foi mais uma questão também de suporte. Eu, até fazendo elogio por time da Meta, assim, a Meta, óbvio, deu um monte de problema, porque são... milhões de anunciantes novos, milhões de contas de anúncio novos, milhões de BMs novas, e os problemas são os de sempre. Então tem BM sendo roubada, tem invasão de BM, tudo igual tem no resto. A gente teve um caso, por exemplo, que foi primeira vez que isso aconteceu com a gente. A gente teve, durante a campanha, um bloqueio de 50 contas no mesmo dia. 50 da nossa BM lá, a BM toda verificada, aquela coisa toda, 50 contas numa tacada só, elas foram bloqueadas. As 50 contas de anúncio. Caralho. Sem motivo aparente, sem um erro, só bloqueado. Cara, você tá no meio da eleição. Você tem uma disputa casos prefeitos em capitais, tipo, você tem o mundo acabando. A gente tava fazendo com a Prefeitura de São Paulo, a gente fez o candidato novo em São Paulo, candidata. O mundo acabando e parou, banido. Aí você vai fazer o quê? Abrir um chamado na Meta, um suporte, tipo... A gente conseguiu um atendimento direto da Meta, a política tem alguns atendimentos específicos para as campanhas nas regiões. E eles nos deram um puta suporte, mas mesmo com super suporte, isso leva 3, 4, 5 dias para resolver. Tem que isolar essas contas, por que elas foram... Ver se foi gasto algum dinheiro que não era para ter sido gasto nessas contas, se teve invasão de fato. No final, eles nunca entenderam o que aconteceu, nem se tinha invasão, nem se não tinha, só devolver as contas lá e tá tudo bem e voltamos a veicular.
Mas isso levou 5 dias. Cara, tu imagina se tu não tem suporte para fazer isso, o desequilíbrio que você gera numa campanha eleitoral é uma loucura. Então, assim, as próprias plataformas, a gente às vezes critica as big techs, tá? Cara, esses caras estão sob uma pressão maluca ali. Porque, tipo, pensa, o cara baniu 50 contas, ou deu um erro em 50 contas. Isso foi comigo, que nós estávamos gerindo. Não, isso ficou a gente, são 50 mil contas, cara. Se acontece no último dia, prejudicou muito o cara. Então, assim, é muito sensível para eles. Eu acho que pro Google pesou isso. Pesou, tipo assim, nós temos estrutura para atender essa loucura que vai ser isso aqui. Porque numa eleição nacional, estadual, tu vai ter menos candidatos. Numa eleição municipal, que a gente falou, o vereador de Correia Pinto tá anunciando, cara. Ele tem que ter uma ABM, ele tem que ter uma conta de anúncio, ele tem que ter um rótulo aprovado. Quer dizer, um negócio megalomaníaco mesmo. Eu acho que a Meta foi muito bem nesse sentido, assim, apesar de alguns erros operacionais, a nível de suporte, eles foram incríveis. Eu acho que Meta já sofreu muito com muito, essa questão. exato, Eu acho que eles se prepararam total, muito bem em relação a isso. Não, e acho que assim, até no sentido de... Como eu vou dizer? No sentido de relações públicas mesmo. Tipo assim, eles não podiam errar, sabe? Não podia dar errado. E eu acho que isso eles precaveram muito e, como profissional, eu achei que assim... É importante, a gente que lida com isso diretamente, todos nós, né? É complicadíssimo você lidar com uma... O cliente espera que você resolva. Ele não espera, tipo, a Meta deu merda. Cara, o problema é teu, cara. Eu te pago pra resolver, entendeu? Você não vai chegar pro cliente e falar, pô, então é que a Meta... Ele nem entende. Não quer nem saber, ele nem entende. Liga lá, liga pra eles. Liga lá, tá, entendeu? Não tem e-mail, não tem telefone, entendeu? É tipo... Então, assim, acho que foi incrível nesse sentido a melhora deles. E eu acho que o Google vai correr atrás agora, porque... Foi o maior faturamento da história em anúncios no Brasil. Eu não sei exatamente a cifra, mas eu sei que teve eleição que teve 300 milhões, sei lá, 500, 600 milhões, 1 bilhão, sei lá quanto foi. Foi dinheiro demais, entendeu? Então, assim, é um dinheiro que estava na mesa que o Google abriu mão. Toda a grana que estava em YouTube lá não foi economizada, ela foi gasta em Meta Ads, entendeu? Sim. Então, acho que a gente deve ter entrado para a próxima eleição, não só do próprio Google, mas talvez até de outras redes, tipo o Kawaii. TikTok. Entendeu? O Kawaii tem feito bastante investimento, assim, no mercado político, mas ainda não comercializando anúncios. Eu acho que ele pode ser que no futuro a gente tenha aí no Kawaii... O TikTok não tem anúncios políticos, né? Globalmente. Sim. Mas o Kawaii eu acredito que sim. Talvez ainda alguma outra rede a gente possa pensar aí. Nesse momento, Facebook, Instagram. Mas eu acho que o Google volta pro jogo já na presidencial. Na próxima. Que louco, cara. É muita grana na mesa que eu acho pouco provável que eles não se adequem. Exato. E também o que eu falei... A gente às vezes olha e acho que tô aqui fazendo a defesa das big techs para tomar os xingamentos. Mas assim, a gente às vezes olha para esses caras como vilões, sabe? Especialmente no processo democrático. Porque as redes sociais, a democracia. Cara, no Brasil, que é a experiência que eu posso dizer porque eu vivo ela, a rede social elege caras que jamais teriam acesso ao poder. Jamais. Então, assim, a rede social ela é uma ferramenta de democratização absurda do poder, de acesso ao poder, de pegar um cara que ele é só um cara com um monte de ideia na cidadezinha dele e fazer o cara vereador. Antes da rede social, isso era muito difícil. Para não dizer que era impossível. Era muito difícil. E hoje, deu voz para um monte de idiota. Deu, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, tornou esse processo muito mais democrático. Hoje, de fato, o cara com as ideias dele, fazendo o barulho dele, ele tem alguma chance de competir com a estrutura política que muitos candidatos têm. Claro que muita gente não gosta disso, mas o fato é que, assim... Exemplo, o YouTube, que a gente teve na eleição passada de deputado federal, a última, o YouTube é fantástico, cara. Você tá na tua casa, tu chega um anúncio pra ti da campanha, você tem um poder absurdo. O cara tá na TV, entendeu? É um poder maluco. E que custou quanto pro anunciante? 30 centavos pra tu ver o vídeo dele, sabe? É muito barato, é uma democratização maluca. O poder da rede social. É o que aconteceu essa semana lá com a menina do avião. É isso. Em 2 dias, sei lá, 2, 3 milhões de seguidores, fazendo propaganda da Magalu. Vou falar uma maldade aqui. Ela tem mais seguidores que o Botafogo, cara. É muito louco isso, cara. Cara, é bizarro, cara. Exato. Bizarro. Em 2 dias. Então, assim, a rede social, a internet é poderosa demais, cara. E a internet abraça, né? Isso daí. Abraça quem eles querem abraçar. Total. E esse risco aí, cara, eu tô meio por fora, mas de regulamentação de rede aí, cara. Cara, sabe que esse é um assunto muito controverso, né? Eu, particularmente, Léo, eu sou a favor da regulamentação. Vou te explicar por quê. Até pra vocês entenderem qual é o debate. O debate é se regulamentar, por exemplo, se a rede social deveria seguir as regras ou se ela pode estabelecer as regras dela. Bem resumidamente é isso, toscamente falando. Eu acho que a gente precisa ter algum nível de regramento em 2 sentidos. Primeiro, para proteger a gente de um regramento mais duro. Então, a gente precisa ter alguma regra para que daqui a pouco não chegue um maluco e crie uma regra pior do que a gente poderia criar ela debatendo, digamos assim. E segundo ponto, cara, porque hoje eu acho que a internet, em alguns aspectos, ela acaba sendo um pouco terra de ninguém. Então, é a nível de responsabilização. Não estou dizendo de culpar as big techs ou cobrar delas. Eu estou dizendo o seguinte. Cara, vamos lá. Existe um fato sabidamente falso.
sabe? Poxa, sei lá, vamos pegar um exemplo, tá? Tu falou uma notícia falsa que ela é sabidamente falsa. Aí você notificou a Meta, que a notícia é falsa. Aí a Meta leva 30 dias para rever isso. Cara, em 30 dias, cara... Me desculpa, o estrago tá feito, acabou, não precisa mais apagar. O Twitter já vem fazendo. O Twitter criou um mecanismo que é super bom para isso, que é os reviews, né, da comunidade. Que a própria comunidade acaba se ajustando, porque fica aquela flag de tipo notícia falsa. E é uma maneira legal porque ela não excluiu a notícia. Ele só botou, isso aqui não é verdade. Eu acho que já é um caminho. Mas a gente tem que ter algum caminho. Isso eu acho importante, sabe? Eu acho que hoje fica muito assim, se o juiz mandar tirar, a Meta tira. Mas, cara, isso aí às vezes leva um tempo que não é racional, sabe? Tipo, vai levar dias, vai levar, sabe, meses. Então, eu acho que tem que ter um pouco de cuidado. Eu vou dar um exemplo pontual. Nessa história que o Boulos colocou que um laudo lá falso de que o Marçal colocou um laudo falso. Cara, ali a Meta tirou do ar em 10 minutos. E mesmo assim fez o barulho que fez. Mas assim, a Meta fez a parte dela. Mas, cara, se fosse sobre o Léo, sobre o Fernando, sobre mim... ia estar no ar até hoje, cara. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, eu acho que nesse aspecto tem que ter alguma regulamentação, assim. No sentido de, tipo, cara, assim, para tu atuar no Brasil, existem algumas regras que, tipo, pô, se tu for notificado oficialmente, formalmente, tu não tiver comprovação, pelo menos tu suspende o post, sei lá. Tem que ter alguma coisa assim, sabe? Eu não sei exatamente em que moldes, mas sobretudo nesse aspecto de que eu acho que se a gente não conseguir no Congresso ter um debate que minimamente crie regras, pode aparecer daqui a um tempo um maluco e criar uma regra pior do que a gente criaria debatendo. Eu acho que é um pouco por aí. Mas eu acho que o medo da grande maioria das pessoas é justamente isso, né, cara? Que regulamentem, mas criem, tipo, que a gente não vai poder... Que inviabilize, exatamente. Porque o medo é isso, tipo, é regra demais. Porque daí quando você cria uma regra, abre brecha. Eu vou te dar um exemplo pontual. Será que a Meta não poderia obrigar todo mundo a ter uma verificação de perfil com CPF, por exemplo? É certo que a gente tenha perfis homônimos? Percebe o que eu tô querendo dizer? Porque eles falam assim, não, existe a lei brasileira para regular, ótimo, então beleza. Só que tu pode criar uma conta sem ter um CPF. Então, como é que a justiça vai responsabilizar? Aí ela vai ter que te processar a Meta pra Meta entregar o IP, para eles irem atrás. Cara, é um negócio maluco. Agora, por exemplo, vamos lá, o problema não é o Marcelo dar a opinião dele. Tá meu nome lá, minha foto, sou eu falando. O problema é quando isso aí se torna um debate muito mais profundo. Que é assim, cara, o perfil Edsloco24 falou que o Fernando é nazista. E aí, cara? Com a foto de um Naruto. E aí? Ah, não, mas aí tem o IP. Mas peraí, o IP tá disponível? Não, tem que entrar judicialmente um pedido contra a Meta para entregar o IP. Aí tem que entrar em contato com o provedor para ver quem é... Cara, aí vira terra de ninguém. É o que acontece hoje. Eu acho que o ponto é exatamente esse, sabe? São regras simples. Pô, identificação do usuário, cara. Por que anúncio funciona hoje, político? Rastreabilidade absurda. Quem anunciou, quando anunciou, por que anunciou. Tem que mandar foto do RG para verificar o perfil. Não tem a opção de não ter um perfil verificado para tu anunciar na política. Eu acho que é um pouco disso. É um pouco mais regrar um pouquinho o ambiente para a gente poder ter um pouco mais de segurança no processo todo. Eu acho que é por aí. Isso daí é uma grande briga que está vindo também no mundo da IA, que é justamente... Total. Travar, né, cara, esse crescimento por conta das coisas erradas que as pessoas vão poder fazer com a disseminação da inteligência artificial. Hoje, por exemplo, assim, na União Europeia, esse debate está muito mais maduro que aqui. Muito mais. Porque aqui a gente tem muitas paixões também, né? A gente tem essa coisa de, tipo... Os dois lados criam histórias nebulosas sobre isso, né? Mas acho que nós vamos ter que ter alguma regulamentação, nós vamos ter que ter um marco civil, que já existe, né? Mas assim, uma regulamentação mínima. Mas não no sentido de, tipo, o que pode e o que não pode. Mas regras, pô. Pô, a rede social opera no Brasil, opera. Pô, para tu criar um perfil tem que vincular teu CPF, pô. Mandar teu documento. Acabou, os caras já fazem isso para vários mercados, várias coisas, né? Para ter uma conta de anúncio, o cara te enche o saco lá o tempo inteiro. Por que ele não consegue fazer isso com o usuário comum? Consegue, é só querer, né? Eu acho que o Google, por exemplo, hoje tá bem mais maduro nisso, sabe? Eu acho, por exemplo, hoje, tipo, essa coisa de todo anunciante ter que estar sempre verificando. Cara, vamos lá. Vou dar um exemplo fora da política que é mais claro. Pô, esse tempo atrás tinha uns anúncios de furadeira Bosch. Cara, enganaram muita gente, cara. Sim. Mas aí tem muito. Tá cheio, pô. Aí quer dizer, pô, como que alguém fez aquilo ali, cara? Será que não tinha como regrar? Eu acho que tinha, sabe? Será que a plataforma não é responsável nesse caso? Ela tá ganhando dinheiro ali, pô. Cara, não tô falando de ganhar dinheiro dessas coisas que a galera critica de monetização, não. Tô dizendo o seguinte, alguém pagou aquele anúncio. A Meta ganhou dinheiro para veicular um anúncio que lesou um monte de gente porque ela não verificou quem comprou. Sabe? Então, eu acho que é um pouco disso. Dá pra gente pensar nisso e não precisa... De novo, eu acho que se for debatido, é menos pior do que se for imposto em algum momento. Pensando por esse lado aí, cara, essa linha de raciocínio, né? Não. Cara, eu acho que mudaria muita coisa. Porque no Brasil, cara, tem muito anunciante. O Meta, ele ficou muito
ficou um pouquinho mais profissional pra anunciar, porque brasileiro é foda e enrolou muita gente, Sim. né, cara? Aquela galera de rodar a rifa lá, cara, o negócio do Rio Grande do Sul, cara. Absurdo. A gente que vendia aquelas cadeiras gamer lá, R$100, R$200 e mandava um folhetinho da cadeira pra casa. É isso que eu tô dizendo. Eu vi um do Ronaldinho Gaúcho, que o começo do vídeo era um vídeo dele mesmo falando. Sim. E aí, quando virava, tipo, sumia ele e começava a mostrar a plataforma. E aí, uma IA falando com a voz dele. É bizarro. Porque era uma promoção da Lacoste e tal. É isso, tipo assim, o Luciano Hang teve vários com vídeos da Van, ofertas falsas. Então, assim, é o que eu falei, acho que vendo por esse aspecto é mais fácil de entender quando eu falo de regulamentação. Tem que ter uma regra, cara. Porque se não for assim, não, a plataforma, não, a culpa não é minha, mas de quem é a culpa? Mas daí não é interessante pra meta, né? Não, pra ninguém, eles exato. Vão perder grana pra cacete. Então, assim, acho que tem como eles ajustarem e tornar esse ambiente não mais seguro, mas até mais sadio, sabe? Eu acho que a gente tem hoje, o ambiente da rede social, todo mundo fala, quem é contra fala, não, mas existe as leis pra isso. Existe. Só que tu não consegue identificar o cara, pô. O cara tá lá numa VPN, num perfil fake, falando. O meu único medo quanto a esse tipo de regulamentação ou proibir alguma coisa é que, porra, quem faz isso é um monte de gente que não entende porra nenhuma. Esse que é o ponto. Mas acho que esse é o ponto. Tu pegou o ponto mais importante. Essas discussões, elas têm que estar municiadas de gente que entende o que está fazendo. E o problema da gente, isso que eu falei, quando a gente fala, não podemos regulamentar, eu sou contra a regulamentação, a gente acaba jogando isso para acontecer mais ou menos o que aconteceu com a história dos anúncios em campanha eleitoral. A gente não tem uma regulamentação clara, e aí chega uma hora, alguém baixa uma portaria, velho. O cara decidiu sozinho, ele no gabinete dele, ó. A partir de hoje, para ter anúncio no Brasil, tem que fazer. Aí vem 1 milhão de regras incumpríveis. Aí o Google falou, muito obrigado. Então, eu não vou participar, sabe? Eu acho que esse é o ponto. Porque ali não foi o Congresso que fez. Ali veio do STE, decisão. Portaria tal, regulamentando o anúncio. Se o Congresso pautar isso, se for um debate com especialistas, com gente que participa, e claro, a gente não pode. O brasileiro também tem uma cultura péssima de participação, né? Tipo assim, a gente acha que, resolvam lá. Não, pô, é a gente que vai resolver, sabe? A gente tem que participar desse processo. O CAMP, que é esse órgão que eu falei para vocês, que é um conjunto de colegas de marketing político, participou do projeto de regulamentação das IAs. Teve uma audiência pública, eles levaram uma proposta que acabou virando a lei, que é aquele texto que proíbe lá o IA em propaganda eleitoral, não pode de jeito nenhum. Não pode nem se for para fazer pro bem, não pode. Está proibido e acabou. Por quê? Porque senão quem estabelece o que é bom e o que é ruim, sabe? Fica muito coisa. Nesse caso, foi uma proposição que vem de fora, de um conjunto de profissionais, que falou com juristas, que fez... Pô, legal, foi construído. Eu acho que o risco é esse. A gente não pode cair na armadilha de, alguém criou uma regra lá e agora vai ter que emplacar. Aí eu sou totalmente contra. Isso tem que ser construído. É isso que nem... Inclusive com as plataformas. Elas sabem até onde o braço alcança. O que dá para fazer? Sabe, a gente não tá falando de um mercado que tem 500 plataformas. Tem 3, 4. Sabe, não... Dá para conversar. Tem representantes dos caras. O que não dá, e aí que eu concordo com o discurso, é não dá para regulamentar nada. Não, peraí. Alguma coisa tem que dar, sabe? Eu acho que é por aí. Sim, com certeza. Mas eu concordo com vocês. As leis não são soluções para nada, né? Regulamentou, resolveu. Não. A gente pode criar mecanismos para melhorar o problema, talvez, tentar amenizar. Eu acho eu tenho um pouco de medo de começar a ficar muita regra, por exemplo, casa de aposta. Eu sou contra, mas eu não sou a favor de proibir. Porque eu tenho medo do cara proibir aqui, porque daí você abre uma brecha para proibir isso, para proibir aquilo, para proibir aquilo. Não, eu acho que é isso. Eu acho que o caso das bets é um exemplo ótimo, assim. A Meta é contra nos anúncios, é uma policy própria, né? Não vamos anunciar plataformas. Ok. Mas, por exemplo, se o TikTok quisesse, ele poderia anunciar as bets, se ele quisesse, né? Nesse ambiente, eu acho que ok. Agora, vamos olhar para um outro lado. E aí eu vou te dar um exemplo, concordando contigo. Ok, a Meta não faz anúncio de bet, mas os influenciadores dentro da Meta fazem. E aí, como é que tu controla isso? Tu não controla, porque não tem regra. E aí ele é responsável? Não é responsável por nada, porque não existe regra que diga que ele é responsável. Então ele faz o absurdo que ele quiser e tá tudo bem, sabe? É muito difícil. Então acho que, enfim, é um assunto que daria pra fazer um podcast só sobre isso, sim, né? É um assunto bem... muito delicado. Por exemplo, mas depois pode ainda surgir políticas e eles bloquearem isso daí. De influenciador. Total, mas total. O negócio é muito profundo, né, Essa cara? questão dos influenciadores... É uma incomodação que... Não, e esse é um ponto do Marçal. Que, cara, vamos lá. A gente ouviu várias vezes, porque o Marçal desequilibra o pleito porque ele tem uma estrutura digital. Cara, e qual político, se eu oferecesse uma estrutura digital do Marçal, o cara ia falar, não, muito obrigado, é uma estrutura demais pra mim. Todos queriam ter o que o Marçal tem de estrutura digital. Todo político queria. Agora, eu concordo com vocês totalmente. Não dá pra gente pegar o Marçal e falar, não, esse cara não pode ser candidato porque ele é influenciador. Oi? Não. Como assim? Então, beleza, o Nicolas Ferreira não pode ser candidato.
André Janones não pode ser candidato. O Boulos já não Cleitinho pode. não pode ser candidato. Boulos não pode ser candidato. Datena não pode ser candidato. Quer dizer, a gente teria que separar. Como que separa isso? Essa influência da tua vida inteira versus ser candidato a algo. Não existe isso. É o mesmo candidato. O desafio, na verdade, é do político que vivia segregado desse processo de influência se aproximar dele e não querer tirar o influenciador do processo, porque ele é influenciador. Isso é nonsense, né? Tipo, o Luciano Huck quer virar... Já era. Tá, tudo bem. O que muita gente critica, por exemplo, hoje existem regras da TV, né? Se ele tem que sair da TV, se é uma concessão aberta. Sim. Mas a rede social não é uma concessão. O Luciano Huck pode usar a rede social até o dia da campanha, todos os dias. Ninguém censura ele, né? Então as ferramentas são iguais. Eu acho que tem que... É o que eu falei. Muita novidade ao mesmo tempo, se tem um político ficar meio em choque, assim. Mas eu acho que isso é irreversível. No mundo inteiro, não só aqui. Nessas últimas eleições aí pra prefeitura aí, e você falou que vocês atenderam conta pra caramba. Sim, mais de 200. Como foi esse processo de atender tudo isso, cara? Teve algum desafio, assim, algum BO? Tipo, na verdade, você falou ali, ó, das 50 contas. Esse foi um BO bravo. Esse daí, foi um BO bravo. Daí já caía esse pedaço dos meus cabelos. Esse foi um BO bravo. Foi a resiliência pra lidar com isso? Ou teve mais alguma outra situação? Ou teve algum candidato, assim, ó, que você esperava alguma coisa e não foi? Cara, eu acho que o grande... Assim, vamos lá, vou separar em dois cortes. Assim, tecnicamente falando, né? Não teve muita dificuldade. A gente usou muita ferramenta de gestão interna, né? Então, muita automação no sentido de notificação dos gestores. Então, assim, quando o cliente... Porque, assim, na campanha você não tem como ter, tipo, uma vez por dia eu subo os anúncios. Não, é real time. Então, assim, o cara publicou lá 9 horas da noite, você vai subir 9 horas do anúncio. Tipo... A sua estrutura era somente anúncios? Depende. A gente atendia contas, alguns escopos que tinha tudo, desde a gravação de vídeo, todo o escopo digital, e outros que tinha só anúncio. Aí, algumas vezes, dobrando com agências maiores que as nossas, que terceirizavam conosco, às vezes dobrando com o marqueteiro, que era estrategista geral, e jogava estratégia digital para nós. Mas nosso produto principal era estratégia digital, que ela contemplava tudo, gestão de comunidade, comentários, monitoramento, todo o ecossistema. Claro que na escala de contas, a maioria era só tráfego. Então, assim, dessas 270, vamos dizer que 170 era só tráfego. E as outras 100 tinha escopos variados. Uhum. O que pega ali, que eu acho que, tecnicamente falando, o timing da política é muito diferente do timing comercial. Então, não tem final de semana no período de campanha, é meio que real time, entrou um post agora, ele tem que ser veiculado agora. Tinha algumas anomalias da meta, por exemplo, impulsionar collab para contas comerciais é algo tranquilo. Para políticos tem uma regrinha, não é uma regrinha, é um bug, na verdade. Tipo assim, se tu fizer uma collab política, como tem a questão do rótulo, tu não conseguia impulsionar. Aí a gente descobriu que se você primeiro subir o anúncio e depois adicionar a collab, rola. Aí a gente fez problema. O cliente publicava uma collab às 10 da noite, você tinha que fazer o anúncio agora, porque o cara quer aceitar a collab. Só pode aceitar depois de você subir o anúncio. Então, isso gerou várias dinâmicas pra gente. Mas foi super tranquilo. Assim, o Neto, que é meu sócio, estruturou muito a nível de automação interna. Então, assim, o cliente publica, já notifica o gestor automaticamente, já sobe um job para ele. Quando ele sobe o anúncio, automaticamente move o job como feito. Depois tem o processo de checagem para ver se o CPM foi dentro, se o custo por engajamento estava dentro. Se sim, amplia investimento ou não. O gestor volta lá para ampliar. Então, isso a gente fez muito bem montado. Esse card que vem para o gestor já vem com qual a estratégia de impulsionamento, quais são os produtos que devem ser usados. Então, o gestor é sempre o mesmo em cada conta. Então, por mais que a gente tivesse 10 gestores, eu não trocava contas entre os gestores, eles sempre tinham o mesmo cliente. Então, o cara conhecia o público, a cidade, tudo do cara. Então, nesse aspecto técnico, acho que foi esse maior desafio, foi um desafio prévio, estruturação. E com os clientes, os desafios são infinitos. É um zoológico, né? É um caos, assim. É uma loucura. Vou dar um exemplo, assim. Teve um cliente que eu adorei trabalhar com ele e tal, mas, assim, a verdade é que o cara não entendeu... Tipo assim, o cara às vezes olha pro digital como ferramenta e aí ele fala, putz, tive uma ideia sinistra agora. Que é tipo assim, eu posso direcionar para onde eu quiser o anúncio? Pode. Pode ser, por exemplo, uma igreja? Pode. E quem vai receber? Quem está ou esteve na igreja. Aí o cara tem uma puta ideia. Pô, fui no bingo domingo na igreja e encontrei 30 pessoas lá e tirei 30 fotos. Eu vou impulsionar para a igreja. Bota aí R$300 para a igreja. Só que esse cara não tem, por exemplo, maturidade para entender que nisso ele tá leiloando com ele mesmo em outros conjuntos. Tipo, que ele tem lá um conteúdo super estratégico que saiu de manhã e ele enfileirou 25 igrejas durante o dia, entendeu? E aí, no final, é um trabalho braçal gigantesco, um recurso desprendido absurdo. Vamos dizer que o CPM dele médio na cidade é 5 e na igreja é 75, porque o público é minúsculo.
E a verba é da cabeça dele, só que na cabeça dele faz todo sentido, porque aquelas pessoas votam em mim, elas me amam, elas me adoram e tal. E é 1 quilômetro também, né? A igreja é uma bolinha. Exato, é micro. Só que assim... E daí como é que faz isso? Como é que lida? Você aceita isso? Então, às vezes, quando tu tem um time mais sênior do outro lado, um marqueteiro, um estrategista, tu vai chegar pro cara e falar, cara, isso aqui não tem pé nem cabeça, você tá fazendo merda, né? Mas às vezes, tipo, que era esse caso, o cara é deputado estadual, candidato a prefeito pela segunda vez, quase ganhou na primeira. Aí eu falei pro cara, eu falei pro cara, olha só, você tá com 7 conjuntos correndo aqui, que são construtores estratégicos, tem uma linha de racional, estão contando uma história no tempo, e tu tem aqui, tipo assim, tu no bingo da igreja, numa eleição altamente apolítica, cara. Você tá falando de Curitiba, nesse caso. Eleição altamente apolítica, cara. Eu fui pro segundo turno, era do PMN. Era uma bolsonarista, Cristina Graham, tipo assim, totalmente apolítica, assim, sabe aquela coisa assim? E o nosso cara era um político oficial, camisa pra dentro da calça, no bingo da igreja. Cara, isso é uma imagem que não ajudava em nada pra gente, só atrapalhava. Aí você foi explicar isso pro cara, ele falou assim, porque eu tenho já X% das pesquisas que eu fiz sozinho, esse X%. Aí você vai explicar pro cara que não, aí o cara tá pagando, velho. Beleza, a gente fez, mas assim, eu acho que isso talvez seja o mais difícil, aqui é cultural. Esse cara é um cara super inteligente, só que assim é isso, o cara olhou pro aspecto técnico e descolou do aspecto estratégico. Tipo, sabe? Ah, não, mas isso aqui faz sentido. Não, pode fazer sentido isoladamente, mas não faz sentido numa estratégia de comunicação. O que eu senti muito, Léo, nessa campanha, assim, como tom geral, em todos os casos, cara, a antipolítica no Brasil, para mim, ela é um fator mais dominante hoje do que a própria polarização, por exemplo. Eu acho que a galera não gosta do sistema político. Eu acho que ela rejeita o sistema político. Os políticos, o Topázio é prefeito, mas ele é apolítico. Todas as maneiras de comunicar dele não tem nada a ver com a política tradicional. Você não vê o Topázio, você nunca viu um vídeo do Topázio numa tribuna, num púlpito, nunca. Você vê o Topázio andando na rua, você vê o Topázio horizontal, falando olho no olho, andando na cidade, mostrando o problema do ônibus dentro do ônibus. Você não vê, tipo, a autoridade, Vossa Excelência, nada, sabe? E aí tem políticos tão presos a essa coisa da excelência, do tal, que, cara, eu não vi nenhum funcionar. Não existe isso. Pegar os cases do Brasil, João Campos, JHC em Maceió, esses caras são políticos que conseguem olhar no olho do cara, conseguem, tipo, você consegue imaginar o cara dentro do mercadão da tua cidade, tu consegue imaginar tomando um chopp com o cara, tu consegue imaginar o Topázio, sabe? Tipo, ô, meu querido, é isso. Eu fui fazer uma corrida em Jurerê, cara, ano passado, cara, setembro, sei lá, novembro. Eu olhei pro lado assim, era um domingo, 6 horas da manhã, cara. Eu olhei pro lado, tava o Topázio aí. Eu ia correr em Jurerê na corrida. Tem um videozinho dele com um barrilzinho de Heineken andando. Aconteceu dessa semana, sensacional. Ele dentro do Top Market, quer dizer, o lugar que a gente frequenta, tipo, sextou ele com um barrilzinho de Heineken. É isso. Ele não tá no papel Podia ter ido um assessor comprar, mas não foi ele comprar. E eu acho que esse é o grande ponto, sabe, Fernando? A gente tem hoje... A comunicação política, ela é uma coisa perene. O Topázio, eu não sei se ele vai ser candidato de novo na vida dele, mas eu tenho certeza que comunicar bem ajuda ele a governar em Florianópolis. Ele governa melhor porque ele comunica melhor, ponto. A gente pode entrar em N aspectos, mas ele foi bem na eleição por causa do governo ou da comunicação. Isso dá para discutir para sempre. O fato é, comunicar melhor para um político significa governar melhor. Porque se eu dialogo com a cidade, eu conheço os problemas da cidade, eu sou capaz de tratar olhando no olho, falando, porra, eu conheço o teu problema, eu sei o que te afeta, e por isso eu vou resolver. Agora, se o cara se desconecta da população, vai pro alto do castelo lá, olha, eu sou a autoridade, a excelência, qual é a chance de dar certo hoje, gente? A gente, que cria comunicação política, a gente cria, sei lá, 1% da comunicação. Os outros 99% quem cria é o cidadão. O Topázio, de novo, ele não cria a comunidade, ele só gere ela. Ele gera uma comunidade que somos nós, moradores da Grande Florianópolis. Ele pauta. Hoje eu vi um vídeo dele falando que vai mudar os acessos da ponte da Hercílio Luz. Vai ter uma operação de entrada de manhã e saída à noite que está em teste. Cara, eu entendi. Eu absorvi. Eu não vi por veículo oficial, eu vi pelo Topázio. Ele fez um videozinho engraçadinho com aquele gatilho de... Olá, meu nome é Topázio e é meu nome mesmo, eu sou o Topázio e eu tô aqui para te explicar o trânsito. Chamou a atenção, eu vi 15 segundos do vídeo, já entendi. Eu nem vi quais horários, mas eu vi que vai ter uma operação na ponte. Comunicou para mim. Ajuda ele a governar, a tentar melhorar o trânsito? Ajuda. É isso. É horizontal. Você em tempo real. É rápido. E mais, quando der problema, e vai dar, como toda mudança gera problemas, ele vai ter essa informação antes do jornal, antes do guarda de trânsito. Por quê? Porque o cara vai reclamar para quem? Pro Topázio, poxa. Esse é o desafio dessa comunicação. E esses caras que a gente citou,
Todos eles têm isso em comum. Eles construíram isso no tempo. Eles não se constroem uma semana. Relacionamento não se constrói uma semana. Vamos pegar o Léo, processo de autoridade. Cara, o Léo tem um processo de autoridade que vem há anos construindo. Eu acompanho o Léo quando começou a criar conteúdo lá. É um processo de anos construindo, anos. Tipo, não é que um belo dia ele falou, vou deixar minha barba igual do Ragnar aqui e vou sair dizendo que eu sou um viking. Não é, pô. É um processo que vem há anos sendo construído, há anos. E tem investimento, e tem narrativa, e tem posicionamento. Por que um político seria diferente? Essa é a questão. A gente acha que os caras são o quê? Alienígenas? Não são, pô. Por que, poxa, a Virgínia Fonseca lá. Pô, a menina é milionária, vende um monte e tal, legal, papapá. Ótimo, vamos deixar isso de lado. A minha esposa sabe o signo da Virgínia Fonseca. Ela sabe o signo da filha da Virgínia Fonseca. Por quê? Horizontalidade, pô. Falo olhando no olho do Fernando, sabe? Você olha lá, é como se ela fosse tua amiga de 20 anos, pô. Ela fica frustrada, ela vai pros stories e fala, ai, gente, tem dia que eu tô tão cansada e tal, e tu quase quer dar um abraço nela, pô. Porque é horizontal, ela é tua amiga, é alguém que troca ideia com você. Talvez você escute mais a Virgínia Fonseca que a tua mãe durante o dia. E, obviamente, quando ela transforma isso aí num produto, é um negócio absurdo. A pessoa que sabe se comunicar isso daí, né, cara, e que entendeu que a rede social ali hoje, né, é uma novela, cara. Exato, é uma novela. exato. Antigamente era TV mesmo, assim, ainda é muito forte, mas, cara, a galera tá ali pra se, desapegar do trabalho do dia, desapegar da briga com o marido, vai ali pra ir acompanhar e quem consegue pegar essa visão já era, mano. É isso. E acho que assim, Léo, eu acho que assim, se outro no papo nosso, as comunidades foi o insight principal, acho que as comunidades estão fortes pra caramba e vão seguir se fortalecendo em tudo no digital, não é na política, em absolutamente tudo. Eu acho que essa visão de... Eu acho que eu comentei aquele dia aqui, tem um livro chamado Tribos, Seth Godin, que ele lida muito sobre isso, cara. Cara, eu não tava aqui no primeiro episódio, mas eu ouvi, evidentemente, sou um fã do Edcast, né, cara, eu sempre. E eu comprei esse livro, cara, eu acabei não lendo ainda, mas tá lá, cara. Cara, é incrível, cara. Ele fala o seguinte, ele meio que faz uma teoria dizendo o seguinte, que as comunidades estão aí esperando líderes para elas. E, cara, e faz muito sentido. Ele tá dizendo, na prática, ele tá dizendo o seguinte, as comunidades, elas já existem. Elas estão estruturadas. Estão se multiplicando e se criando o tempo todo. Agora, liderar essas comunidades não é um processo perene. Você não lidera para sempre. Vou dar um exemplo pontual. Se o Pedro Sobral decidir mudar para as Malvinas e nunca mais criar um vídeo na vida dele e voltar daqui 10 anos, ele ainda coordena essa comunidade que ele centraliza hoje? Não. 10 horas. Ele perdeu. Alguém ocupou esse espaço. Esse espaço se ocupa, sabe? Não, nem um ano, pô. Você ficar um ano sem postar um vídeo. Cara, ele pode até voltar daqui um ano, mas assim, vai ser um fato novo, um novo lançamento. A gente vive desse ecossistema que se retroalimenta o tempo todo. A gente tá sempre criando conteúdo, sempre pautando, sabe? Quando esses dias o Sobral fez aquele negócio do tráfego orgânico e tal, o cara fez uma puta bafafá, mas como? Porque ele é a referência do mercado, tem uma comunidade em torno dele. Essa comunidade pulsa, ela tem vida própria, ela tem energia, assuntos próprios, demandas próprias, mas ela olha pra alguém pra falar, olha, aquele cara ali, esse sabe, velho. Esse processo não começou quando ele tinha 100 mil na comunidade, começou quando ele tinha 1000. Sim. Saca? Pra tudo é isso. Eu acho que a gente tem hoje comunidades, os clubes de futebol com essa questão da internet são comunidades sinistras, que têm sistemas de notícias próprios, sistemas de comunicação próprios, linguagem própria. Essas comunidades, quando vão pro digital, tudo que a gente falou aqui hoje gira em torno disso. O que eu acho que essas comunidades trazem? Um segundo efeito. Esse efeito da horizontalidade. O cara que acompanha o Sobral todo dia na live, toda terça, toda quinta, sei lá que dia que é a tal da live, depois de um ano assistindo o Sobral, ou de um mês, ou de 6 meses, ele já não vê o Sobral como uma celebridade. Ele vê como um cara que troca com ele constantemente. É um cara... Ele é referência, ele é fantástico, ele é o melhor, mas ele tá aqui comigo. Ele não tá aqui, ó. Ele troca ideia comigo. Ele sabe meu nome. Percebe? Essas microcomunidades, na minha visão, estão transformando a internet e estão transformando a política totalmente. Porque tu vai ter aí, cara, a força, como eu falei, do Nicolas Ferreira. De onde vem isso, cara? Por que esse cara é tão forte? Ah, ele comunica bem? Comunica. É só. Ou ele é capaz de... Ou existe um número de pessoas que ele é capaz de se manter falando com esses caras. Se manter relevante, se manter conectado. Falar com esse cara hoje, amanhã, depois de amanhã e continuar falando daqui um mês. E ter assunto. E esse cara falar, o que o Nicolas pensa sobre isso? O que o Nicolas acha disso? Cara, isso aí é um poder que hoje, se a gente fosse falar de executivo, legislativo, judiciário, esse é o quarto poder, sabe? Tipo assim, tu ter a capacidade de gerir grupos e fazer as pessoas tomarem atitude em relação a você. Eu acho que no mercado digital, nada vale mais grana que isso hoje. Nada. Lidera o movimento, né? O Davi fala muito sobre isso. É isso. Não, muito, muito forte, cara. E sei que pro digital isso é uma coisa óbvia, mas pro mercado político não é. Ou não era.
sabe? Tipo, acho que o digital, como eu falei, a gente viu essas estruturas se criarem no ecossistema digital muito antes da política absorver elas. E eu acho que agora elas começam a ficar óbvias, sabe? A gente vê o digital nas campanhas amadurecendo para esse nível. De tu entender que, tipo, existem ativos pessoais de liderança e que não estão só no digital. Se o Nicolas Ferreira aparecer no Fantástico, ele vai repercutir. Não importa onde ele apareça. Mas porque ele lidera uma comunidade. E essa comunidade tem valores próprios, linguagem própria, rituais próprios. Coisas que a gente viu no digital tantas vezes, mas que acho que para o mundo da política isso não existia. Por na política, a comunicação sempre foi tão artificial, sempre foi tão, tipo assim, aquela coisa da plaquinha com o número do candidato, que a gente não conseguia enxergar isso. Você até via mobilização política, mas que é diferente. Que é o cara que segura a bandeira, que é o cara que pede voto na rua. Mas eu acho que quando esses mundos se chocaram, e o Marçal é muito parte disso, mas como a gente falou, o Bolsonaro já tinha uma gestão de comunidade incrível com a questão do WhatsApp, a verticalidade da informação chegava muito rápido na ponta. Eu acho que tudo isso está se misturando e num grande caldo que tem hoje no cerne dela, essa questão do tempo, do timing, é tudo muito rápido, e da horizontalidade, capacidade desses caras de dialogar frente a frente sem ser a autoridade, a excelência, sendo um cara, gente como a gente, sabe? Sim. Cleitinho, cara, aqui a gente fala pouco dele, mas é um senador de Minas Gerais, que ele foi de vereador a senador em poucos anos, assim, acho que em 2 anos. E além disso, cara, ele hoje é senador, se tu entrar no Instagram dele, não tem um vídeo de terno. É camisa de time e boné. Por quê? É porque ele é retardado? Não, não é porque ele é retardado. É porque ele é mais inteligente que a maioria que tá lá. Ou mais esperto, pelo menos. Por quê? Porque quando ele vem com terno, ele é o senador Cleitinho. Quando ele tá de camisa de time, boné, trocando ideia e falando mal de político, ele é o Cleitinho. O senador que fez uma votação histórica. Percebe? Então, assim, essa inversão, ela tá ainda gestando na política. Hoje ainda é uma minoria. Mas eu acho que nesse movimento que a gente tá, ainda vai crescer muito. Cara, eu acho que me marcou o que você falou agora da parte de... A comunidade, ela não só te ajuda a ser eleito, ela te ajuda a governar. Governar, isso, cara. Puta, isso foi, pra mim Total. foi muito foda, porque o que eu penso... E, cara, eu sou um cara que odeia política. Chegou pra mim o vídeo do qualquer político, a primeira coisa que eu vou fazer é passar. Mas o Dr. Paz, eu paro. Exato. Pronto, então ele vai conseguir passar o recado que ele precisa passar. Comunicação, cara, é ferramenta de governo. Eu repito isso aí há uns 2 anos sem parar. Por quê? Esses políticos que comunicam bem, eles não só vão melhor nas eleições, eles aprovam mais projetos de lei. A gente teve agora uma pauta, cara, da Erika Hilton, a questão da jornada 6x1. Cara, isso é uma pauta que, assim, ela tem problemas gravíssimos de tramitação. Ela dificilmente será aprovada. Mas o fato é que ela conseguiu fazer com que o Brasil ficasse uns 3 dias falando de jornada 6x1 sem parar. E são problemas que, tipo assim, tem um monte de gente que é contra a jornada 6x1, mas você já tinha visto alguém falar sobre isso? Eu nunca tinha visto. Isso é uma coisa que surgiu, assim, jornada 6x1, um inimigo comum que surgiu, sabe? Mas alguém mapeou isso, sabe? E aí, assim, isso já era pauta de um vereador. Acho que era Érico o nome dele. Que já era pauta desse cara. E aí vira um projeto da Erika Hilton, que tem comunidade, que sabe comunicar, que tem base própria, tem timing, lidera um grupo. Quando ela publica, o Brasil inteiro vira jornada 6x1. Os sites publicam, via notícia, pressão do presidente da Câmara, o governo fala se é possível ou não, o ministro do Trabalho. Por quê? A pauta sempre existiu, deve ter uns 10 projetos sobre jornada 6x1 na Câmara. Mas quando a Erika Hilton fala disso, e ela lidera um movimento, ela tem um grupo forte, tudo vem atrás. Eu acho que é isso, assim. Quer dizer, esse projeto é difícil de aprovar? É. Mas ele tem mais chance quando o proponente é alguém que sabe comunicar, que sabe levar isso pra frente, porque não é ela comunicando. É o que eu falei, ela fez o quê? 10 posts sobre isso. Quantos posts tiveram na internet? 10 milhões. Ela só foi quem iniciou essa onda. E olha que interessante, essa onda dela vai ser coberta por uma outra onda. No final de semana, a Janja critica o Elon Musk no evento do G20 e acaba a história do 6x1. Acaba por quê? Porque a gente tem essa questão das ondas. A mesma galera que repercutia o 6x1 vai tentar defender a Janja ou vai tentar... Uma pauta vai engolindo a outra. Esse é o nosso desafio de hoje, que o Marçal superou. O Marçal conseguiu enfileirar 10 fatos em 10 dias. Então a gente ficou... O Ricardo Nunes anunciou não sei o quê. Não interessa, porque o Marçal fez tal coisa. Não sei o quê. Não interessa, porque o Marçal fez tal coisa. O Marçal dominou essa pauta. E eu acho que isso sim, que a eleição americana teve também, nós vamos assistir muito daqui pra frente. A habilidade de criar esses fatos na narrativa, sabe? De... um fato que engole outro fato, que engole outro fato, que engole outro fato. Criar esses fatos com intencionalidade. Total, né, exatamente. Não é ser um palhaço, né? É criar as coisas com um plano, sabe? Porque, de novo, se a gente tem uma economia da atenção, que é algo tão difícil de lidar,
que é tudo muito instantâneo, é difícil fazer o cara parar para assistir. Se a gente vive nessa economia da atenção, se eu sou capaz de captar a atenção e colocar conteúdo dentro da atenção, eu tenho um poder sensacional na minha mão, sabe? O Topazio, acho que esse é o grande mérito. É o que você falou, você para assistir. Então você tem a atenção dele. Aí, se ele usa isso para governar, mérito dele, mas ele faz o mais difícil. Ele te faz perder aquele 2 segundinhos e falar, o que esse cara vai dizer? Pô, legal, sabe? E aí você ficou ali. Eu acho que esse é o desafio e tem funcionado muito bem. O que eu acho interessante aqui, gente, que é mais legal? Nós estamos falando de política e falando de rede social. E é interessante como, pelo menos para mim, é quase impossível dissociar essas duas coisas hoje. Será que a gente consegue imaginar a política contemporânea sem as redes? Pensa a política sem o buzz, sem a discussão, sem as pessoas falando dela. E aí entendendo quais são as ferramentas que um gestor digital, que um estrategista tem para tentar gestionar, trabalhar esse debate, influenciar esse debate. Quais são as ferramentas hoje? Sabe? Aí alguns vão dizer, o disparo em massa. Cara, isso não existe, velho. O cara pode ter, se tu tivesse uma base com metade dos brasileiros, o que você ia fazer com ela? Nada. Você vai fazer o quê? Não dá, não existe ferramenta para isso, nessa escala, isso não existe. O que existe hoje? Criação de conteúdo, capacidade de pautar, criação de comunidades, estruturação dessas comunidades, para daí sim, tu ser o Pablo Marçal, como tu falou, tem X perfis de apoio, tem uma estrutura bem criada digitalmente, um ecossistema que quando ele publica algo, aquilo vem verticalizado e quando você vê lá seja em São Paulo, seja no Ceará, o cara fala, pô, Pablo Marçal vai ganhar a eleição em São Paulo. Vai ser no primeiro turno. A minha mãe mora em São Paulo e achou que o Pablo Marçal ia ganhar no primeiro turno. Mas por quê? Percepção? Porque ela olhava pra internet e falava, Pablo Marçal é estourado, é o maior que tem. Não, tinha gente falando, eu vou votar no Pablo dos caras, mas... O cara nem vota em São Paulo. Exato, nem vota em São Paulo. Isso, exatamente isso. Mas eu votaria no Pablo Marçal, percebe? Se fosse a presidente, talvez ele tivesse feito um percentual maior ainda. Eu acho que é bem por aí. Marcelo, e eu sei que já mudou muito já essa questão do conteúdo, né? Educação para a política, para o gestor, para o político também. Qual que é a próxima fase aí, ou do Clube do Carteiro, ou do Marcelo em relação a isso? Ou o que você está enxergando dos meios que vem educando cada vez mais o político, educando cada vez mais o gestor, cara? Cara, acho que tem duas frentes, assim. Acho que esse processo da comunicação política chegou para ficar, né? E ele tem sido democratizado progressivamente. Hoje a gente tem no mercado grandes criadores de conteúdo. Vou falar alguns aqui, ó. Lucas Pimenta, Emerson Saraiva, Gisele Metter, Marcelo Vitorino. Tu tem aí vários players que eles criam conteúdo profissionalmente, vendem cursos, tem plataformas, tem alguns deles com MBA vendendo, tem gente vendendo capacitação de qualidade mesmo. Todos esses players que eu comentei, eles acabam por democratizar o acesso a esse material, porque antes era uma coisa para poucos, né? Tipo, hoje tu é assessor de uma Câmara de Vereadores de interior, tu não tem grana para fazer a capacitação em São Paulo, fazer um MBA, fazer um curso, mas tu tem conteúdo de graça na internet sendo criado por perfis aí hoje com 150 mil seguidores, 170 mil. Então você tem uma democratização desse mercado. Junto com isso, e aí me envolve um pouco mais, a gente começou a ter um calendário de eventos em relação a isso. Então, a gente tem, por exemplo, o Compol, que hoje é um evento que eu organizo com alguns parceiros. E temos, por exemplo, sei lá, o Vitorino tem uma eleições, o Emerson tem o Planner. Você tem outros eventos pelo país. Tem o Reboot em Brasília, que é um super evento, que passam a ter um calendário em que tu vai poder também criar uma estrutura de referências. Quer dizer, quem são os caras que estão nesse palco? O que esses caras estão compartilhando? Quais cases deram certo? O que funciona? O que não funciona? Quais são as boas práticas? Como se faz um planejamento? Isso vai virando um conhecimento que até então até era sistematizado, mas era pouco divulgado, era para poucos. Hoje é um mercado que todo mundo tem acesso. Eu acho que nesse ponto, cara, o que a gente vai ver e tá vendo é o surgimento de muitos novos produtos, muitos novos eventos e um mercado de comunicação cada vez mais aquecido em relação à política. Nós, como eu falei, a gente tem um país gigante, nós temos um país que é tipo um continente, então nós temos muitas eleições, a gente acaba uma eleição e já entra em outra, né? Tipo, a gente já tá falando de 2026, então, e parece que é longe, mas a campanha começa daqui 1 ano e 3 meses, então não é longe, é rápido demais. E a gente tem aí outro ponto, por mais que a gente tenha muitos profissionais, é um mercado infinitamente grande. Porque quantas campanhas um profissional consegue coordenar de comunicação? Não são 10. É 3, 4, 5. Se ele tiver uma mega estrutura, 10. E a gente tem 5 mil municípios. Então, quer dizer, é infinito. O mercado é muito grande. E cada vez mais profissional em cada aspecto disso, né? Então, você não tem mais só um designer fazendo os materiais. Você tem um designer, um editor de vídeo, tu tem um cara do motion, tu tens um redator, tu tens um fotógrafo, tu tens
o cara que cuida da mídia, tu tem alguém que faz a estratégia digital toda, tu tem alguém para ver os indicadores, para comparar, fazer um benchmark com o teu concorrente. Não acaba não, tu tem alguém para fazer pesquisa eleitoral, para fazer acompanhar os resultados, como está repercutindo na população, medir a percepção desse trabalho. Tu tens... Sabe, é um sistema gigantesco. Tu tem gestor de comunidade, tu tem alguém para fazer o saque, responder os comentários. Então, quando tu vai ver, esse ecossistema digital já tem, sei lá, 10, 20 posições. Então, uma grande campanha vai ter 90 pessoas no digital, 50, 70 pessoas. São agências inteiras trabalhando e que, tipo, esses espaços vão existir. E naturalmente, essa galera que começa a ter esse vislumbre desse mercado vai se aprofundar, vai querer crescer nessa escadinha, vai querer... Hoje eu sou o cara do saque, amanhã eu sou estrategista digital, amanhã talvez eu seja o marqueteiro, coordenador da comunicação da campanha, e assim vai seguindo. Antes, com o aspecto da televisão, isso era um clube muito pequeno. Tu tinha que ser capaz de produzir programas de comerciais de TV, cara, para ser o estrategista de uma campanha. Hoje, tipo, pegar cidades, por exemplo, São Bernardo, Guarulhos, Niterói, essas cidades não tem TV... 1 milhão de eleitores, campanha só na internet e rádio. Cara, é um outro mundo, sabe? É uma janela nova. Você está falando de influenciar o voto de 1 milhão de pessoas em 50 dias. Então, assim, vencer pela maioria com 1 milhão, não é vencer com 10 mil, é 1 milhão de pessoas, pô, sabe? E claro, num lugar que vai passar a propaganda na TV dos candidatos de São Paulo, não dos candidatos de Guarulhos ou de São Bernardo. Então, tu vai ter que lidar com onde a internet é protagonista demais, assim. Então, acho que tem um grande desafio aí e esse mercado vai seguir evoluindo, como eu falei. O que eu acho que tem que ser, no meu aspecto, assim, que eu tenho buscado muito eu acho que esse mercado, ele é um mercado que por muito tempo, sabe, Léo? Ele foi construído por gente que abria o espaço, subia, pegava esse espaço, mas não trazia gente junto. E eu tô muito numa de a gente, assim... Tem muita gente boa no mercado e dá para construir junto. Eu acho que tem muito espaço. E quem souber ocupar esses espaços e trazer gente junto, vai ter muito espaço aí. Porque tem... Como eu falei, o mercado é muito grande, cara. O mercado é muito grande. Se a gente quisesse atender todo mundo que a gente teve de procura, teria atendido, sei lá, 600 contas. Tem muito, muito mercado. E acho que, de novo, quem provou um pouquinho já percebeu. E o Clube do Carteiro? Cara, o Clube do Carteiro foi uma experiência interessantíssima, assim. Eu costumo dizer que eu jamais teria feito sozinho, assim. Eu jamais teria tomado a iniciativa de fazer. O Neto, meu sócio, que é da comunidade Sobral, que curte esse tipo de... Ele botou na cabeça, vamos fazer. E eu falei, não, se tu tá achando que vale fazer, vamos fazer. E eu entrei muito, assim, como talvez o principal ali, o protagonista do processo. Mas tem sido uma experiência incrível, cara. Encontrar gestores, gente que é muito boa no digital, que já entende de digital, que já tem, assim, o stack tecnológico, digamos assim, sabe usar o gerenciador de anúncios, sabe uma hierarquia de estrutura de conta de anúncios, mas que chega ali com uma mentalidade do varejo, chega ali com a mentalidade da prestação de serviço e encontra um universo em que os indicadores são outros, né? Vamos lá, frequência alta é bom ou ruim? Depende do contexto. Engajamento alto é bom ou ruim? Depende do contexto. Alcance alto é bom ou ruim? Depende do contexto. Então, muda tudo. Acho que essa mudança de mindset que essa galera experimenta quando chega ali tem feito muita gente escalar no digital das contas políticas. Eu sou muito feliz por isso, assim. Ver uma galera que tem mudado de vida mesmo, sabe? Tipo, o cara às vezes atendia 2 contas, 3 contas na cidade dele, era um gestor de tráfego que fazia, sei lá, negócios locais e tinha lá 5, 6 clientes. E de repente ele acha um nicho que ele consegue cobrar bem e que ele consegue, além disso, ele acaba... Como falta infraestrutura nessas cidades menores de comunicação política, e ali ele encontra mais do que isso, ele encontra um ecossistema falando de comunicação e de política. Ele acaba pegando outras funções que extrapolam o tráfego. Então ele chega para fazer o tráfego, daqui a pouco ele está falando também de como que vai estruturar a mensageria, como vai fazer mobilização, como que tem que ser o fluxo de postagens, como organizar esse conteúdo melhor, e como é que a gente vai alimentar a nossa comunidade. E aí, de repente, ele já não é mais o gestor de tráfego. Ele já é o estrategista digital da campanha, e aí ele consegue subir um pouquinho essa escada. Eu acho que... Eu tenho visto muito desse processo. Eu acho que, como vocês já experimentaram com vários mentorados de vocês, com certeza, essa questão, por exemplo, da galera virar agência, cara, uma coisa... Eu vivi em agência a vida inteira, eu sempre tive agência, sabe? Eu acho gostoso demais tu ver um cara lá, tipo, com o funcionário dele, com a equipe dele. Eu acho isso incrível. Eu acho que é mais ou menos isso, Léo. Eu tô também no processo de escrever um livro com um parceiraço meu, que é o Paulo Loyola. A gente tá escrevendo um livro meio que não um manual, mas um livro denso sobre campanha na internet para política. Acho que tem muita gente que tem livros sobre isso, mas talvez eu e o Paulo temos uma percepção um pouco mais na prática, tipo, de 18 para cá, dessa questão da nova campanha na internet, do que ela envolve,
Novo marketing. Isso tá ficando um pouco diferente, assim. Acho que a gente tá vendo uma transformação e certamente vai ser um livro que vai precisar ser reeditado muitas vezes para frente, porque vai seguir mudando, mas que pelo menos a gente tá tentando fazer uma obra que condense tudo isso. Tá sendo um processo até de aprendizado, assim, a gente sistematizar isso é legal, né? Que a gente fofoca muito, mas não para fazer. Então tá sendo uma experiência massa. Que foda. Papo quando é bom passa rápido, né, cara? Caralho, pô. Cara, Marcelo, mais uma vez, obrigado aí por ter vindo dar essa aula pra gente. Mais uma vez, papo bom pra caramba, assim. Fofoca vai que vai. Eu sempre aprendo demais, cara, demais, meu Deus. Galera, às vezes de casa, eles não têm noção, tá ligado? Mas a gente aqui na cadeirinha de aluno aqui e tal também, cara, porra, saio daqui com a cabeça explodindo. Cara, muito top mesmo. Como que faz pra galera te encontrar, Marcelo? Cara, pode me seguir no Instagram, @Marcelo com 2 L's Natale. Ou dá uma olhadinha no Clube do Carteiro, clubedocarteiro.com.br. Vai chegar lá na comunidade também e vai se divertir bastante. Cara, um insight, tá? Cara, é ridículo o valor que vocês cobram pelo acesso ali ao conteúdo. É democratizado, né, cara? Acho que é 50 reais. É R$50 por mês, cara. Ali, a ideia toda ali é muito... Qualificar o lead, exato, eu acho. Qualificar o cara que vai... Exato, porque assim, pra você ter uma ideia, hoje, essa campanha, a gente já atua com mais de 20 gestores internos, né? E a gente contratou uma galera dali, por exemplo. Porque acaba sendo, tipo assim, um lugar para tu encontrar um cara que já tem um nível de maturidade um pouquinho maior no digital e, cara, no fim das contas, é um conhecimento em construção. Então, a gente teve experiências ali de tipo, cara, beleza, eu tô fazendo a campanha de São Paulo, tô em Fortaleza, tô em São Bernardo, mas tem um cara fazendo a campanha no município de Manaus, do Amazonas lá, um município pequenininho, que, cara, a cobertura de internet é péssima. Eu vou dar um exemplo, recentemente tive uma experiência de campanha eleitoral em Moçambique. Aí tu fala, cara, Moçambique, cara, os caras têm... A internet é muito lenta, cara. Tudo é diferente. O cara usa Facebook, mas não usa Instagram. E no Facebook ele baixa os vídeos, não baixa. Ele deixa os vídeos só se ele der play. Então você não pode usar vídeo. E aí o SMS é protagonista pra caralho. É tudo diferente, pô. Saca? Jogo. Esse ambiente de troca é absurdo. Então, assim, acho que o que eu mais gostei do Clube do Carteiro foi isso. Eu nunca tinha participado de uma comunidade, assim, com essa coisa das pessoas, tipo... Alguém solta uma dúvida no grupo de WhatsApp, cara, vem 10 pessoas com a solução. E às vezes é tipo assim, numa campanha eleitoral que dá uns bugs malucos na meta. Cara, tu tem um cara lá que, tipo, putz, isso aqui aconteceu comigo. Eu teve um caso, que até quem resolveu foi o Arthur, que trabalha lá da agência, diretor de operação política, que foi assim... Era tipo assim, se tu selecionava o criativo... que já é existente, ele não subia. Aí o Arthur descobriu que se tu selecionasse, fechasse, abrisse de novo, selecionasse, funcionava. Parece uma bobagem. Mas no timing de uma campanha eleitoral, cara, você ganhou um dia pro teu cliente, porque até a meta resolver o BO, vai 48 horas, assim. Então, é isso, sabe? Essa troca muito intensa. E assim, aí falando pessoalmente também, Léo, acho que pra quem tá ali, cara, acaba sendo um networking muito qualificado também, sabe? Que eu acho que tu faz isso muito, né? Nos eventos presenciais e tal. Eu acho que essa questão de a gente se organizar em comunidades e trabalhar junto, ela fortalece a galera também. E, aliás, acho que nem só pros momentos alegres, mas pros momentos tristes, principalmente, sabe? Tem hora que, tipo, o cara vai estar mais cabisbaixo lá, tem um pra puxar pra cima. Eu acho que isso aí é importante. Acho que tem sido uma troca muito legal. Pô, muito foda. Muito foda. Muito obrigado. Mais uma vez, agradecer ao Kleisler, advogado número 1 em marcas, advogado do digital. O cara que, se tiver alguma marca, algum infoproduto, algo que você queira registrar aí no digital, esse é o cara que vai te ajudar. Tem o link aqui na descrição. Clica, fala com ele lá, fala que veio do Adscast, que ele vai te dar uma atenção muito boa. O que mais, Léo? Cara, como falei, você não tá precisando de um advogado, mas mais cedo ou tarde você vai precisar. Então pega o contato dele, pega o Instagram, salva, porque quando você precisar, você vai lembrar da gente aqui falando pra você, tá? Mais cedo ou mais tarde você vai precisar de um advogado aí pra revisar seus contratos, pra registrar sua marca aí. O Kleisler está comigo desde 2021, sou o cliente dele, então todos os meus projetos, negócios que eu registro com o homem. Recentemente já chegou uma marca lá, a gente já tá dando uma entrada em mais um projeto, que a gente é maluco, né? A gente é maluco. Então, vai no homem lá, confia ali. E se você entrar em contato com ele, você tem presente meu e do Fernando também, tá bom? É isso aí. Fechou. Marcelo, mais uma vez, obrigado. Aula, não tem nem o que falar. Top demais. Como que a galera faz para falar contigo, Léo? Qualquer coisa relacionada à agência, estrutura, implementação de processos comerciais, pode me chamar lá no Instagram, Léo Junco, vai ser um prazer te ajudar. A gente tem treinamento desde começar a fechar os primeiros contratos até já tá no processo de escala. Fernando? Excelente. @eu, Fernando Quilice.
Segue lá pra gente bater um papo, manda uma mensagem no direct lá pra gente conversar. Mais uma vez, obrigado. Siga o Edscast. É um botãozinho que você tem que clicar aqui embaixo para seguir a gente. Ajuda muito a manter esse projeto ativo. Compartilha, né? Compartilha. Siga o Marcelo no Instagram aí, que vai vir coisa demais aí. Assista o primeiro episódio com ele também, que foi uma aula excepcional, o episódio mais elogiado. E para quem chegou até aqui, muito obrigado. Quinta-feira que vem tem mais um episódio. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tamo junto.